Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. Hoje é um dia muito especial aqui para o nosso podcast. Um mentor, um professor, sei lá, um pai na odontologia, né? Pessoa que sempre me acolheu aí, sempre confiou no meu serviço. Doutor Dino Capelosa, muito obrigado pela sua presença aqui enorme, hoje. obrigado pelo convite. Obrigadão. Sabe que eu sou seu maior fã, né? Só admiro muito a sua história desde que eu comecei a trabalhar com o Dr. Reinaldo. Isso você sempre serviu de exemplo também, assim como ele sempre foi. O senhor também sempre foi um exemplo, cada um na sua área, acho que o melhor dos dois mundos junto, né? Amém. E o nosso podcast, não posso esquecer de falar, né, dos nossos apoiadores. Então vamos servir um chá, tá? O chá nos apoia aqui também, Dental Brasil e também a Goela Padaria. Agora servindo almoço de segunda a sábado e quarta e sábado com uma feijoada agora lá na hora do almoço. Então, além de padaria, também serve comida. Então, eles mandaram um docinho aqui hoje pra gente comer junto com a nossa degustação do chá. Preparei um chá branco. Um chá mais leve de sabor, que não tem muita cafeína, não vai atrapalhar seu sono e não vai te dar enxaqueca também. Amém. Doutor Dino, preparei aqui uma apresentação antes, né? Para quem não conhece. O Doutor Dino formou em 72, isso? Isso. Olha, eu formei em 2001, você já tinha... Tinha um monte de tempo. Já tinha um tempão de odontologia, né? E daí acho que posso falar que você sempre foi um pesquisador, um clínico, um professor, né? Acho que isso foi junto na história. Aqui uma foto sua na graduação, ó. Quando que é essa foto aqui? Essa foto foi tirada para o álbum de formatura. Provavelmente em novembro de 1971. Para dois, assim? 72, Pus uma foto aqui para lembrar, hoje quem não conhece ali, a época que você começou no Centrinho, né? Foi o primeiro ortodontista ali do hospital, né? A desenvolver o trabalho com os pacientes com fissura, na época que não tinha protocolo de nada, né? Loucura do tio Gastão, né? Porque eu também era um iniciante e daí ele sempre demonstrou muita confiança pra gente, teve sempre muita coragem, né? E ele Incentivou. Foi para mim um pai profissional, porque me permitiu começar uma carreira tendo que buscar bases, né? Porque ele fazia a gente assumir compromissos, né? Tá? Desenvolver o que não existia, né? Desenvolver. Foi muito, muito oportuno isso. Aqui uma foto da odontologia em preto e branco ainda, né? Atendendo na clínica. Na graduação, isso já era no Centrinho? No Centrinho. Bons tempos, né? Sem máscara, sem luva. Sem máscara, sem luva. Recordo até a noite crua. Sem o bigode aqui, uma rara foto sua sem a barba ou sem o bigode. Uma foto da rua aberta, e na rua passava dentro do hospital praticamente, né? Os nossos consultórios de ortodontia foram nesse bloco, os primeiros 3 consultórios. Era ali onde é a frente hoje, ali, né? Onde é a frente hoje. E tempo bom, hein? Olha lá, época motor de cordinha ainda, né? Aqui já com o bigode, já na turma da... Já aqui já é no Centrinho, né? Doutora Silvia aqui, né? Doutora Silvia, o programa de residência já tinha começado, né? Aqui uma foto com os pacientes naquela época já. Fizeram uma entrevista comigo lá, eles faziam toda semana entrevista com um profissional, né? E esse foi o seu dia. Para os pacientes saberem com quem estavam lidando. Aqui ó, a mesma foto. Aqui já em 83, né? Quando... Com a Araci, uma foto com a Araci, o Olegário, também no hospital. Programa de residência. A primeira turma da especialização. Isso. Que foi por quanto tempo na Profis? Na Profis, basicamente 31 anos. 31 anos ali. E essa turma eu conheço alguns, né? O Caricati foi um professor de preventiva, o Negão Aureliano, o professor Roberto Macoto, Omar. Turma bruta, hein? As turmas iniciais eram muito competentes por causa da pressão que tinha para entrar, né? Porque a gente fazia um seletivo e daí a gente selecionava 10 alunos, que nos primeiros tempos a especialização não era 12, era 10 vagas. Né? 10 vagas que abriam. E a gente só tinha uma turma. Então, 10 a cada 2 anos? 10 a cada 2 anos. E daí a gente tinha um processo seletivo muito forte, porque a gente separava 30, fazia uma parte teórica, prática de 6 meses, diagnóstico e planejamento. E no primeiro dia da especialização, o cara já estava na clínica. Só 10 que eram selecionados. Né? Que foi quando criou o nome Batomushi, né? Do curso preparatório, né? Eu tive a honra de poder participar 2 vezes da teoria, né? Do Batô, quando era... mas já no Omega Flat, ali, na época mais atual ali.
E realmente era muito rico, né? Para quem fez o Batô, lembra que... Então, hoje os caras era outro tipo de formação. Muita base, Que a hora que muita eles chegavam experiência na clínica, clínica já tinha tido de tudo quanto é protocolo, né? protocolo. E eles vinham já orientados na preventiva pelo Dr. Omar, a maioria deles, né? Era É. raro o sujeito conseguir passar no seletivo sem ter uma formação conosco, né? Então, ele começava no Batô, na preventiva, para depois fazer o Para Batô. fazer Batô. Entendeu? Então tinha preventiva 1, preventiva 2, o regresso, a turma brincava, né? Porque enquanto eles não passavam no Batô, eles ficavam fazendo preventiva. Era outro tipo de Mentalidade, pode falar assim, né? perspectiva, isso. Outro tipo de mentalidade. E eu vejo que assim, o pessoal ficava uma semana por mês no Batô e 3 semanas em casa estudando, né? Justamente. E muita gente morava aqui. Morava para fazer o Batô, né? Os alunos que eram de longe moravam aqui, né? Com filho, com tudo. Os caras sabiam que o curso era sério, né? Que ia embora e ia, vamos falar fazer riqueza, mas ia fazer o nome na cidade de Ia volta, fazer né? na universidade. Chegava lá falando que tinha formado aqui, era outro padrão. E o cara correspondia, né? Não era só imagem, era a realidade, né? Foi um tempo muito rico, cara, que infelizmente não né? volta mais pelas circunstâncias, né? Aqui uma foto também da turma, com o Dr. Reinaldo ali no fundo, foi a única que eu achei que ele Professor convidado tava do junto. Jurandir, né? Eu trazia na época, porque como eu era jovem, eu precisava ampliar meu leque de experiência, né? Eu trazia os professores de destaque do Brasil para dar aula para eles, entendeu? Quem estava despontando em outros estados Vamos vinha para mexer, por Bauru. exemplo, ortopedia funcional, o Dr. Curti vinha aqui. Vamos mexer com ortopedia mecânica, chamar outro cara. Cirurgia ortognática, entendeu? Né? O straight wear, com o Treviso, e daí... Atendia paciente com fissura também, né? Atendia paciente com fissura. Foi o primeiro curso do Brasil a ter straight wear na clínica. Muito precoce, muito precoce. Os caras saíam up to date. Não tinha nada de... além... Não tinha nada fora que eles não aprendessem aqui. Né? E por isso que continuou depois os grupos de estudo, né? Que eram muito ricos também para atualizar o pessoal de fora, Exatamente. Os grupos de estudo, até antes da pandemia, a gente chegou a ter 12 grupos de estudos, com 25, 30 membros de cada um. Era muita gente. A imensa maioria é ex-alunos. Né? Então, teve um agora recentemente aqui em Bauru, né? Foi muito feliz, foi muito bonito, cara. Porque está todo mundo de cabelo branco, né? E todo mundo ainda interessado. Muitos deles vieram fazer o curso de alinhadores. Ou seja, é gente que... Enquanto tá atualizando ainda, estiver no mercado, vai estar oferecendo o melhor que pode, né? Aqui uma foto com o seu irmão, né? José. Sempre ajudando nos cursos, né? E aqui eu já falei isso, já te disse isso também, um livro que mudou a vida de muito ortodontista, né? Que acho que o segundo tem importância, mas acho que o primeiro foi muito mais, né, Dino? O primeiro é base, né? O primeiro é diagnóstico, né? Entendeu? Sabe, o conceito de padrão é um conceito revolucionário, né? A gente até precisa divulgar ele em língua inglesa, porque eu fico com pena dos ortodontistas de fora não usarem, sabe? Porque faz a diferença, qualifica o cara. Porque ele tem espanhol, né? Tem espanhol. Tem espanhol. E você sabe, as coisas dos Estados Unidos são relativamente rígidas, né? Mas agora eles têm outra visão da gente, né? Eles sabem que nós somos competentes ortodonticamente, né? Tá? E eu acabei de fazer uma parceria com a Daniela Garibe e a gente vai levar um aluno do mestrado lá conosco para ficar fazendo um tipo de estágio na clínica e vai escrever sobre isso, entendeu? Né? Esse é o seu padrão. E publicar numa revista mais acessível, porque é difícil você propor um conceito novo, né? Numa revista clássica, né? Tá? Vamos fazer na Dental Press em inglês, entendeu? Tá, que vai ter um acesso para os clínicos. Muito grande também, né? E daí eu acho que eles vão ser agraciados, porque é uma bênção ter esse conceito. Ainda não falam assim, né? A gente escreve os artigos, quando traduz ainda sai diferente. Você tem que fazer diferente. Fica botando apêndice, né? Adjetivos para uma coisa tão... sabe, faz diferença na vida do cara. Enquanto não usa, não tem noção de quanto é importante. Eu falei para o Gui ainda, porque eu comecei a preventiva em 2002, 2003, ainda era pré-livro azul, né? Ainda estava se organizando isso, o Dr. Reinaldo já falava alguma coisa disso, mas ainda era bagunçado o jeito que a gente aprendia. A partir de 2004, a partir de 2003 para 2004, que já fechado o conceito, né? Já tinha aula disso, né? Tinha aula disso. Já falava então aqui os padrões, o que mudou, muita gente que trabalha com ortodontia, para cirurgia é mágico também, né? O pessoal do Rio, principalmente, tem adotado muito, né? Também os cirurgiões de lá, né? A gente tem contato com eles por causa do Fábio Guedes, e daí eles hoje só falam em padrão. Viu o seminário deles outro dia? É interessante, né? Porque o cara fala, esse paciente é o padrão 3, né? Entendeu? Tira a classe do dente e vê o rosto, né?
É outro padrão, outro padrão. E é duro até pra gente aqui, né? Quando a gente vai ler um artigo, daí você fala assim, mas será que ele tratou a classe 3? Será que tinha envolvimento de mandíbula? Era só maxila? Também. Porque quando fala do dente, bagunça muito, né? Isso é muito. A classe 3 não define nada, né? A Não classe é? 3 é uma relação sagital de dente, né? Então, às vezes, para quem, quando você vai ler hoje um artigo e você vê, foi todo mundo era classe 3 e foi tratado, mas o que que ele tinha? Era prognata, É, de deficiente de fato, maxila? podia até não ter envolvimento de osso, né? Podia ser classe 3 dentro Classe 3 dentro alveolar. tem. Então, às vezes, você tem que falar assim, cadê a foto da pessoa para eu ver se era isso E mesmo? nos artigos você não tem, né? Às vezes não. Então, nós vamos tentar botar inteligência artificial nisso. O Guilherme está planejando fazer o doutorado dele e nós vamos levantar uma amostra de pacientes padrão 3 muito bem definidos na radiografia e tal. Né? O Gui tá enrolado, não dá um tempinho para ele. Não, ano que vem. Dá um aninho para ele. Não, ano que vem, provavelmente. Não, porque agora nós estamos com Não, outros projetos. Esse ano tá cheio de coisa lá, né? E provavelmente nem o ano que vem. Talvez em 26 ele inicia, a gente vai começar a fazer a amostra a partir de agora e aplicar a inteligência artificial, entendeu? Porque daí a inteligência artificial ela faz uma avaliação não subjetiva, né? Tá? Né? É pela... Se houver uma pré-classificação dos pacientes, nós vamos confirmar isso pela inteligência artificial. Vamos ver quais são as características de fato presentes, né, que permitem ao indivíduo classificar o paciente como 3. Para mim é muito fácil, né, porque eu acho que para qualquer profissional treinado fica muito fácil. Né, tá? Hoje eu dei uma aula sobre o diagnóstico diferencial do padrão 3 maxila e do padrão 3 mandíbula. E é muito diferente, né, porque cada vez fica mais diferente. Porque você sabe muito bem disso, né, você é parceiro nosso no Declerc. Com o protocolo de Declerc, você trata a deficiência maxilar e você continua sem tratar o prognatismo. Então, quando você pega um garoto de 7, 8 anos não sabe se ele é deficiente maxilar ou mandibular, é razoável, porque o garoto é muito novo, você está vendo pela primeira vez. Mas se, por exemplo, você tiver a noção de que aos 12 anos ele de fato é um deficiente maxilar, principalmente porque você está acompanhando ele desde os 8 anos, você pode curá-lo, cara. O protocolo de Declerc cura a deficiência maxilar. Entendeu? Tá? E o prognatismo continua sem cura. Então é muito importante você fazer essa diferenciação, não tratar os 3 como se eles fossem todos iguais, né, tá? Mesmo entrando no esqueleto, né? E eu passei a semana passada um problema assim, que era um paciente que estava sendo tratado, mas tinha látero. Eu falei para a mãe, isso pode ser que não dê certo. Já te falaram isso? Daí ela falou assim, nunca conversaram. Falei, porque ela falou, mas o que pode acontecer? Pode ser que o ortodontista tenha que deixar o aparelho aí até ele terminar de crescer. E será que ele está pronto de usar esse tempo todo? Justamente. Tem que ter protocolo, né? Então, será que não era hora, se ela não sabe ainda, conversar e talvez tirar, esperar um pouco? É o que a gente faz, a gente nem põe mais, né? O protocolo nosso. Os meus alunos, há muitos anos, sabem disso, né? Que a definição, a gente publicou um trabalho sobre isso, a definição da conduta final, né? Cirúrgica ou não, depende da estética e do reconhecimento do envolvimento estético pelo paciente. Ele tem que ter no mínimo 16, 17, 18 anos para poder fazer isso, né? E daí você deixa ele stand-by. Mas não de aparelho fixo esse tempo todo, né? Se ele tiver, por exemplo, canino fora do lugar, eu faço muito isso. O paciente queixa, doutor, mas esse dente está torto. A gente põe esse dente no lugar e sai. É atuar no problema e sai, né? Mete a contenção, né, tá? E daí vamos aguardar o cara definir o protocolo pela qualidade de face, né, tá? Sim. Vamos voltar lá. Daí aqui... né? Doutor Gastão, esse é o pai tinha que falar todos, dele, né? A gente tem que falar. O doutor não Gastão, tem como, né? Eu fico pensando sempre assim, eu falei isso pessoalmente para ele já, que ele foi meu pai ortodôntico, né? E, na realidade, eu morava sozinho em Bauru, porque eu me formei jovem, 21 anos. Você veio de Jaú para cá e ficou, né? Eu fiquei para cá, né? E daí meu pai teve um problema de saúde e ele ficou hemiplégico, né? A vida nossa não era fácil, né, tá? Minha mãe era uma mulher de fibra, deixou a gente sentir pouco. Mas quando eu vim para cá, o doutor Gastão era uma figura paterna, ele estava sempre presente, né? Eu lembro que meu primeiro filho ficou doente no hospital, na UTI, e desde o primeiro momento ele foi avisado, porque o médico que estava lá, o doutor Pernambuco, que também era parceiro nosso, amigo nosso, e ele ficou enquanto meu filho esteve na UTI, ele saiu do centrinho para UTI, cara, à noite, passava a noite com meu filho. Então, essas coisas não tem dinheiro que pague, né? Além do que ele fez como ser humano, né? Criando o hospital centrinho, né? Um ambiente absolutamente fantástico, cheio de amor ao próximo, cheio de respeito, que acaba deixando a gente humilde, né? E reconhecendo as necessidades dos nossos pacientes e a oportunidade de tratá-los ele que estava, né? O centrinho não tinha choro nem vela, a gente tinha tudo que precisava. Não, e se falasse para ele, tá faltando qualquer coisa... Ele buscava, né? E teve uma época,
de muita fartura, né? E ele administrava com muita propriedade. Ele montou uma baita numa equipe odontológica que vai ser difícil montar outra sem falsa modéstia. Vai ser difícil montar outra equipe odontológica com os caras que ele montou. Era muita competência, Não é. entendeu? E tudo junto, Você né? sabe que você foi cria dessa turma, Sim. né? Entendeu? Foram tempos maravilhosos, mágicos, né? Tá? Em todos os setores, né? Em todos os setores. E ele era a figura central. Ele era o cara do centrinho, né? Vamos lá. Aqui a gente já começando no BOC em São Paulo. Isso já é mais recente, deve ser 2017 para 18 ali. E daí E acho que a gente tem prestado um serviço muito competente, né, Zé? Você sabe que quando o doutor Reinaldo se foi, cara, abriu uma lacuna extraordinariamente importante na minha vida profissional, porque a gente trabalhou mais de 40 anos juntos e a gente tinha um protocolo, eu principalmente, porque ele era mais solto, né, tá? Mas eu jamais começava um caso cirúrgico sem ter um plano pronto e aprovação dele, né, tá? Né? E eu lembro disso. Eu aprendi muito com isso, cara, porque a perspectiva minha às vezes era uma e a dele era outra. E geralmente a dele que estava certa, né, tá? E ele era um cara muito humilde e se impunha pela competência, né, tá? E essa experiência no BOC foi bom porque eu aprendi a confiar em você, né? Vendo a tua atividade. Eu sabia que você era bom de serviço, mas a gente só reconhece quando vê o cara praticando. Mas é difícil, cirurgia é difícil. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Não, eu falo, você me falou uma vez uma frase que isso ficou, eu estudando ainda. Você falou assim, eu pego qualquer pessoa esforçada e transformo ele num clínico, num ortodontista. Na especialidade que você quiser. Cirurgião, não. Daí você falou de cirurgião, se não tiver o dom, não vai. Não vai. Tem que nascer para isso, né, tá? Eu acho que, sabe, essa necessidade... Isso foi bom, mas ao mesmo tempo eu fiquei com isso. Mas será que eu vou conseguir chegar lá? Porque foi bem no começo isso. Esse é o conselho que eu dava para todo mundo, né, tá? Porque às vezes o ortodontista também, ele fica achando que não vai dar, né? Entendeu? Fala, doutor, é muito difícil. Não é difícil, a ortodontia não é difícil. A ortodontia, ela é complexa, mas ela tem uma relação muito simples, né? Entre o que é possível fazer, o que é razoável tentar, o que é possível obter. Isso está muito claro na literatura, né? Então basta você se curvar a isso, né? E acho que o cirurgião, ele vai melhorando com o tempo, porque ele vai adquirindo experiência, isso é um fator, mas tem que ter a base, né? Tá? Tem que ter feeling, tem que ter mão. E manejo com criança, que é uma coisa que é uma das coisas que eu mais admiro em você, que eu sempre falo para meus pacientes, porque lá em São Paulo, né, principalmente, existe uma tendência de escolher o caminho mais... caro. Mesmo que seja mais oneroso para o paciente, o caminho que seja mais rentável profissional, né, tá? E eles querem levar as crianças toda hora para o Sírio-Libanês. Mas sabe que eu já perdi paciente lá por causa de falar assim, eu faço na cadeira. Eu sei disso, mas o outro falou que tem que ser com anestesia geral. E você vê, a gente tem casos aí, estamos agora com um que eu acabei de ver, né? Uma recomendação de estação 2 supernumerários, se bobear, os caras querem levar para o hospital. Né? E eu lembro do primeiro paciente lá, um dos primeiros pacientes cirúrgicos de lá, que foi não, na verdade foi um dos últimos pacientes que eu operei lá antes da pandemia. Uma paciente chamada Renata. E, assim, virou uma amiga, hoje a gente se fala às vezes. E eu lembro que ela foi tentar tirar dois mesma coisa, de mandíbula, o cirurgião demorou 4 horas, não conseguiu, eu vi, você pediu para eu ver, ele vem dar uma olhada aqui. Eu falei, dá para tirar, vamos fazer no próximo mês, eu venho preparado, você também. Ela, quanto tempo vai demorar? Eu falei, meia hora. Ela, não é possível, ele demorou 4 horas, não tirou. Justamente. Daí eu falei, e tem outro do outro lado. Falou, não sabia. Então, tem um de cada lado, que eu vi a tomo direitinho. A gente veio, fez meia hora. Depois disso, ela fez ortognática, fez tudo com a gente aqui e confia plenamente depois de escutar isso. A gente tem porque às vezes você tem um paciente, né? A gente trabalha muito com fissura, com síndrome. Você tem um paciente que, além do problema dentário, que a cirurgia vai resolver, ele tem outras predisposições, por exemplo, uma deficiência cardíaca, uma coisa. Sim, cara, sim. não pode levar esse moleque para o hospital. Toda hora, né? Tem que criar uma rede de proteção para ele e tentar fazer isso de uma maneira que não estresse o cara, né? E outra, no consultório, às vezes, em 1 hora o cara já tá indo para casa. Justamente. No hospital, perde o dia, às vezes, né? Perde o dia e gasta muito dinheiro, né? Tá, né? E nem sempre o paciente aquinhoado. E de qualquer maneira, ninguém vai levar para o hospital, ninguém deveria levar para o hospital um cara que não precisa definitivamente ir, né? Tá? Eu acho que é isso, acho que não é só competência, né, Zé? É esforço em adquiri-la também, né? Tá? Mas também tem que lembrar que eu tiro dentro todo dia, né? Justamente. Não, sério. Por isso que eu falo pra você, começa a ficar simples, né? Simples, mas porque a gente faz simples, isso, vai treinando isso, né? É complexo, mas é administrável, né? Entendeu? São processos. Isso. Quer dizer, eu falo, vou ensinar o pessoal
a melhorar isso, fala assim, abre o material assim, faz assim, você ganha um tempo. Se você já anestesiar o de baixo antes de começar, você já ganha 5 minutos. Se abrir o material numa sequência, você não tem que ficar mudando de lugar, você já ganha 3. Né? Nisso o cara ganha meia hora numa extração de terceiro. Justamente. Faz diferença, né? Tá? Porque é processo, é repetição de processo. Coloquei essa foto aqui, ó, no dia que o Gui veio, a gente não mostrou, que era a foto Ô, que... louco, hein? Doutor Reinaldo, dá um sorriso. Ele Foi não difícil. sorria, não Foi sorria. difícil, hein? E o Gui, eu falei, Gui, essa foto eu não mostro muito porque você fez a barba no dia de tirar a foto, ficou a coisa mais esquisita. Daí eu falo uma dica, ó, se você usa a barba, tira a foto com a barba, não tira no dia de fazer foto. Eu tinha cabelo nessa época ainda. Tá vendo? E aqui um momento que eu falava que era mágico trabalhar aqui junto, né? Que era um planejamento, a gente projetando o caso aqui nessa mesma sala, quando o Dr. Reinaldo explicando o que ele tinha pensado de fazer. Isso era muito gostoso, assim, de Muito passar. rico, né? O Gui estava aqui também, não saiu na foto, mas era a gente junto aqui para poder dividir o serviço. E essa outra foto com ele aqui também, na sala do lado aqui, Sempre presente, né? sempre presente. Sempre com a gente, Sempre junto com as coisas. Depois eu te dou esse texto aqui, ó. E também sem petulância, né? O Dr. Reinaldo é um cara sem nenhuma petulância, né? Eu falava para ele, se eu soubesse metade da cirurgia que você sabe, eu era o maior cirurgião do mundo. Ou seja, ele era 2 vezes o melhor cirurgião do mundo. Né? Mas ele nunca se importou com isso, né? Tá? Ele sempre se importou em fazer o certo, né? Fazer o correto. Né? Sempre de uma maneira muito franca, né? Mas eu acho que foi 2018, se eu não estiver enganado, Dino, que foi um sábado à tarde. Sempre é a sua última aula no congresso daqui da FOB, né? De ortodontia. Que ele estava sentado lá atrás. Lembra, sozinho? Lembro. E daí você parou a aula, falou, queria agradecer ele e tal. Foi tão bonito de ver aquilo lá. Eu tinha muita gratidão por ele. Ele foi meu companheiro, nós moramos juntos na República, né, cara? Então é a companhia de uma vida, né? E foi uma perda, cara, difícil de. Eu lembro, vira e mexe, eu lembro dele com muita intensidade, né? E agradeço por a gente ter vivido, começado a odontologia nesse meio, né? Um meio de muita gente competente, você é obrigado a se ser tornar bom, né? também, né? Senão. Não, e eu fica pra falo, trás, eu brinco quem tá em Bauru, né? Porque aqui é muita concorrência. Muita concorrência. Aqui tem muita gente boa. Aqui tem muita gente boa. Muita gente boa. Que escolheu ficar em Bauru, né? Então a gente. Às vezes o pessoal de fora que vem fala, você não tem noção do que é aqui, assim, de facilidade de ter as coisas, de conversar com gente perto. Porque eu tenho um menino que é muito competente, que já é um senhor hoje, e ele mora em Minas Gerais, numa cidade, vou lembrar o nome da cidade já, uma cidade boa, mas ortodonticamente ele fala para mim, cara, ninguém lá faz o que eu faço, porque ele foi aluno nosso, né? E eu tenho dificuldade, porque eu fico sozinho, cara. De vez em quando eu tenho dúvida, então agora tem um programa de mentoria, né? E ele quer mentoria particular, porque ele sabe que ele está no outro nível, né? Então, as dúvidas dele não são frequentes, mas quando ele tem, ele gostaria de conversar. Daí ele veio agora, nessa semana, no encontro, semana passada, e fazia tempo que eu não ouvia, né? E é uma pessoa muito humilde também. Essas pessoas que têm competência, né, tá? De reconhecer para você que de vez em quando ele tem dúvida, né, tá? Esses caras são os caras competentes, são os caras que respeitam o paciente acima de tudo, né? Eles sabem, têm uma intuição muito forte de que aquele caso tem que ser conduzido de determinada maneira, mas quando não tem com quem confirmar, né? Ele fica chateado, entendeu? Tá, né? Então vai ser um cara bom de fazer mentoria, porque eu vou falar, não, pode fazer que tá certo, pode fazer que tá certo, porque eu sei que ele sabe, entendeu? Tá? Ele já chega com a... Já chega com a pergunta e com a resposta. Tá? Só quer, assim é bom, só quer a sua bênção, né? Só quer o aval, né? Tá, né? E sabe, eu com esses grupos de estudo, cara, de vez em quando você pega um sujeito diferenciado economicamente, que está muito bem no mercado, cidade grande, né? Tá? E daí eu lembro que eu ia nesses grupos de estudo, e ele é um exemplo disso, até falei com ele quando ele esteve aí. Eu estava discutindo os casos, por exemplo, lá era um grupo grande, tinha 25 pessoas, e daí ele via que eu dava 2 picarreadas, ele já levantava e ia pegar água para mim e trazia e punha do lado. Quer dizer, o cara era um cara atento com o seu bem-estar, né? E eu enchia a bola dele quando acontecia isso, né? E ele é um menino humilde e ficava muito, muito feliz com isso, né? Tá? Eu acho que isso também foi tudo formação primária que nós tivemos. Nós fomos acostumados a exercer uma doutoria de alta qualidade, né, que era avaliada pelas pessoas que vinham aqui, né, tá? Uma vez nós fomos para Los Angeles visitar o serviço onde o menino da Organização Mundial de Saúde, William Shaw,
o William Shaw tinha uma clínica lá onde eles trabalhavam, né, tá? A Gunvor estava lá também, a Gunvor sempre lá da Noruega. E daí nós fomos lá no congresso e eles convidaram a gente para visitar a clínica e ficar com eles, né? Daí ela falou assim para mim, antes da gente entrar na clínica, ó, você não fica entusiasmado, porque você está vendo essa clínica maravilhosa, mas o serviço que vocês fazem é muito melhor do que o que eles fazem aqui, entendeu? Tá? E eu já tenho escutado isso nos Estados Unidos e outros lugares, né? Ou seja, a gente de fato tinha um protocolo para tratamento, a gente tem, né? Que tinha. Hoje está cada vez melhor, né? Mas se a gente for lembrar do começo dos casos ali de fissura, a gente tem que lembrar que não tinha um enxerto ósseo ainda, né? Não tinha. Que hoje facilita muito o tratamento, né? E a cirurgia ortognática também não era uma cirurgia fácil de ser executada, né? Era muito complexo, demorava muito tempo, né? E esse começo, eu lembro de você falar assim de ir para os Estados Unidos, né? Pelo centrinho, com uma mala de documentação para planejar. Levei 11 pacientes, né? Tá? É. O mundo de tele e modelo. Cheguei lá, os caras mandaram eu fazer análise facial. E eu falei, e lista de problema? Eu falei, bom, lista de problema eu sei fazer. Esse cara aqui é fudido, aquele mora longe. Esse não consegue morder, né? Agora, o que é exatamente lista de problema? Larry Wolford. Larry Wolford é um baita de um gentleman, além de tudo, né? E você sabe que é? Porque nessa época, o Dr. Reinaldo ainda não era cirurgião, era? Não, o Dr. Reinaldo estava aprendendo, começou a ser cirurgião com eles, né? O Dr. Reinaldo estava fazendo ortodontia, né? Ele estava no mestrado de ortodontia nessa época, isso foi em 1977, né? O programa de cirurgia começou em 78, né? E daí o Larry Wolford, além de ser um cara que entregava tudo, né? Ele, quando vinha para cá, né? A gente participava da cirurgia, aprendia muito em termos de diagnóstico, planejamento e preparo do caso, né? Entendeu? E nisso o Dr. Reinaldo foi ajudar ele, não foi isso? Foi. Aí, de repente, dava pediu para fazer, né? Dava para ver que o Dr. Reinaldo era dos que estavam com ele ali, era o mais fodido, né? E quando ele trazia alguém, ele trouxe muitas vezes parceiros dele lá dos Estados Unidos, os caras lá rapidinho perceberam que o Dr. Reinaldo era o mais competente, né? Tá? Né? E sempre com muita humildade, né? Tá? Nunca passando por cima de ninguém. Sempre teve muita habilidade, né, Dino? Muita habilidade. Não, e a visão de planejamento dele era um negócio fantástico, né? Ele sabia o que era normal para o indivíduo, né? Tá? Sem software, sem não, e eu via que ele pegava um negócio que era assim, ele pegava o jeito da coisa e não precisava ensinar ele. Ele olhava, já transformava para a habilidade dele e já executava ali. É o leão, né? Então o negócio era uma coisa absurda, assim, de ver. A gente não pode deixar isso sumir, né? Porque é que eu falo para você, ele tinha que ter marcado muito mais a cirurgia ortognática do Brasil, porque eu digo sempre que a cirurgia contemporânea ortognática do Brasil começou no centrinho. Os professores da região vinham aqui, né, tá? E ficavam ciceronados por ele. Sim. E quando eles voltavam para ver o Reinaldo operar, era abertura total. O Reinaldo dava os casos clínicos dele para os caras da aula. Entendeu? Aquele CD dele, todo mundo tinha. Todo mundo tinha. Então você imagina um cara com o coração desse, quer dizer, fazendo uma coisa que ninguém fazia, que ninguém sabia fazer, e dando para os caras o material dele para os caras usarem em aula, cara. Tem uma aula de congresso. Sim, então, sim. Era um sujeito ímpar. Né? E eu lembro dessa parte de cirurgia dele falar, né? E o que foi bom, né? Você vê que as coisas acontecem sem querer, né? Quando eu falei que iria fazer cirurgia, ele falou assim, então você tem que fazer ortodontia. E eu nem sabia por quê. Porque eu falei, mas como que tem a ver ortodontia com a cirurgia? E foi o melhor conselho que ele conseguiu me dar, assim, de eu aprender a ter isso daí, que você fica diferente, né? Hoje eu vejo que quando você consegue conversar com o ortodontista, você consegue pensar de uma forma muito maior com o paciente ali, né? Não, o serviço fica mais espontâneo, né? Tá? Porque ninguém força ninguém, é compreensão mesmo. As partes se entendem mutuamente e o paciente sai ganhando, né? E a parte de criança veio porque ele já fazia tudo dos adultos, ele não gostava de fazer muito criança. Então, quando eu falei que queria tentar, ele falou assim, então é tudo seu. Divirta-se. Quem vier daqui para frente você vê, criança... De novo, né? De novo, o sujeito que tinha reconhecimento exato da capacidade. Falou, se você quer tentar fazer criança, fique à vontade, eu não faço questão nenhuma de ficar. Não assim, mas... Não era do perfil dele conversar muito, né? Não, e nisso, muita gente começou a me encaminhar a serviço por fazer criança. Certeza. Então, foi uma época de acontecer isso... Justamente por causa disso. Já que a gente falou nessa época antiga da ortodontia, eu pus essa foto aqui, ó, porque muita gente não sabe, né, que... Era banda, né? Todo mundo hoje é criado já no alinhador, né? E esse é um caso
que você preparou, doutor Reinaldo, operou em 82, doutor Dino. Olha só. Banda de todos os dentes. Banda todos os dentes. E essas bandas de dente anterior eram muito difíceis de serem feitas, né? Porque você tinha que contornar o cíngulo do paciente, acima do cíngulo sempre, a crista marginal, né? Deixar a linha de cimento a menor possível, porque era cimento fosfato de zinco, solúvel em saliva, cara. Daí esses tratamentos geralmente demoravam muito, porque o paciente morava fora, né? Entendeu? E daí, quando eles vinham para cá, hoje eu mostrei 2 casos que foram operados nessa época. Mostrei a fixação, porque para mostrar para os caras que já foi muito mais complexo, né? Fixação simples, sem placa nem parafuso, Sim. né? Entendeu? Esse caso ele tá com a suspensão na maxila aqui, ó. Isso, informitária e a mandíbula presa nela e ficava com goteira, né? Você imagina, né? Era um estresse do caramba, né? Para todo mundo. Perto de hoje, né? Hoje é uma maravilha, né, cara? Hoje nem compara. Isso daí. E esse caso até é de um ortodontista, o Marcelo, que é aqui de perto. Eu sei o que é. Eu sei que Ele mudou daqui, hoje não é mais ortodontista, mas na época ele acabou se tornando dentista depois. Muita gente fazia odontologia. Eu tenho bastante pacientes que viraram dentista. Né, tá? Quanto tempo demorava montar um aparelho desse? Normalmente nós internávamos o paciente e daí a gente mostrava em 2 semanas para não matar o cara, né? Porque isso aí era estressante. Você separava um quadrante, dava perecementite com certeza, né? Porque você botava cordonê para poder separar. E dava um nó, né? Você bandava, tirava, bandava 3 dentes, cimentava e separava mais 3. Daí dava um dia de intervalo e chamava o cara no outro dia. E assim ia levando, né? Tá? Normalmente demorava 6 sessões, 3 em 3. Para montar uma boca. Para montar uma boca. Tá? E isso no consultório privado, Dinho, também era muito caro de fazer, não era? Muito caro, né? A ortodontia nessa época, ela custava de entrar... O preço total era mais ou menos $7.000, né? De montar um aparelho fixo. De montar um aparelho fixo, porque você gastava muito tempo, né, cara? Era pelo menos... Você vê, se a gente computar que fosse 6 sessões de 1h30, seriam 9 horas de serviço clínico, né? Mais do que o tratamento ortodôntico inteiro hoje. Hoje você não gasta 9 horas para tratar um paciente, tá? De tempo de cadeira, né? Tempo de cadeira. Se somar os tempos de cadeira, dificilmente vai dar 9, 10 horas, entendeu? Então, era muito... E muito limitado, porque pouca gente tinha acesso a isso, né? Sim. Né? Então, o mercado ortodôntico era fantástico, né? Tá? Porque o cara que era ortodontista, era questão de tempo ele ficar rico, né? Tá? E nessa época ele tinha que ter habilidade, né? Não tinha como não ter, né? Por isso que tinha pouco ortodontista também, porque muita gente ia tentar... Mas não E conseguia. não conseguia dar conta. Né, tá? Aí que entra o Andros, né? Tá? Eu digo sempre que as pessoas valorizam muito pouco o Andros, mas a maior parte dos ortodontistas hoje só são ortodontistas por causa do Andros. Que esse conceito, então, de fazer o bracket ser uma interface entre o fio e o dente, né? Mais a colagem direta, cara, zeraram o grau de dificuldade, né? Tá? Porque a ortodontia... Era muito mais replicável a técnica, né? Brincadeira. E muito mais confortável para todo mundo. E os adultos puderam começar a ser tratados. Quando a gente montava esses aparelhos, você montava o aparelho, por exemplo, já dava perecementite no jovem. Você imagina no adulto, né? Tá? Adulto acima de 20 anos era difícil. E também nessa época, anos 80, a gente está falando aqui, o ortodontia em adulto também não era muito frequente, né? Não era porque era impossível fazer, os pacientes não suportavam a dor. Então, por exemplo, fazia tipo assim, preciso abrir, não cabe uma prótese aqui. Você bandava 2 dentes, botava uma molinha e pronto. Coisa simples. Né? Ninguém se metia a fazer, descruzava uma mordida anterior de 2 dentes, por exemplo, com placa móvel, entendeu? Mas tratamento ortodôntico convencional, com banda na boca inteira, era difícil. Demorou muito para virar realidade. O adulto, de fato, começou a participar depois da colagem direta. Né? Porque daí era mais tranquilo. Daí começou a ser uma coisa mais comercial, vamos falar assim. Mais comercial e mais popular, porque mais gente sabia fazer, conseguia fazer. Né? Aí que entra o Andros, né? Que foi o sujeito que mostrou que era normal e mostrou como fazer o paciente, os dentes momentários com mais qualidade e menos trabalho, né? Tá? Né? Mas também porque se desenvolveu uma técnica de colagem, né? Justamente. A colagem direta e o straight wear eles aconteceram quase simultaneamente, primeiro o bracket e depois a colagem, né? Tá? Que era sem angulação, né? Isso é. E daí, quando você juntou essas duas coisas, primeiro que os ortodontistas tiveram que melhorar um pouquinho a percepção diagnóstica deles, né? Porque esse bracket era um para cada dente, então, né? E você tinha que pensar... Tinha tamanho diferente só, na mecânica que você ia fazer, entendeu? Tá. Daí o straight wear, então, abriu uma brecha enorme para crescer a ortodontia, né? Tá. E a partir daí... Eu acho que em nenhum lugar do mundo teve um salto
de quantidade de profissionais como o Brasil teve, né? Tá? Porque, de repente, os cursos de especialização começaram a formar gente, né? Tá? E a gente normalmente não tem critério, né? Como nós não temos direcionamento controlado, né? Vale tudo aqui, né? Quem pode mais chorar menos. Daí os programas de pós-graduação que eram restritos, eles se tornaram populares, né? E a especialização ninguém controla a carga horária, ninguém controla nada, né? Tá? E os Vai se abrindo, né? tendo aluno a fim de comprar, né? Os caras perguntavam para mim, por que você só tem uma turma, né? Porque enquanto eu não tiver corpo docente para ter duas, eu não vou ter. Daí quando a gente foi agregando mais gente, aí nós abrimos duas. Eu nunca tive mais do que duas turmas simultâneas, né? Tá? Nunca, né? E 36 meses, 6 meses E de duas bagulho, até 30 foi na meses de curso. época que era na Profis e na faculdade, né? Porque na USC, eu abri na USC porque... Tinha mais gente, né? Tinha mais gente, né? Tá? E daí, nós tocamos isso nos últimos anos, porque antes era uma equipe. Mas turma só. foi muito mais tempo com uma turma do Puxa, que... quase 3 vezes mais. Né? Mas é aquilo, né? Tinha um controle de qualidade muito maior, né? Os alunos eram mais competentes, né? O professor Gerson Bonfante disse uma vez numa reunião na USC, né, tá? Onde estava sendo exigida a qualidade dos formandos, ele falou assim, ó, não tem escola A com aluno B, né? Entendeu? É isso aí, entendeu? Bem... Você pode ampliar um pouquinho com a sua boa vontade a capacidade do seu aluno, mas é ele que qualifica a escola, né? Tá? Né? E a demanda no nosso curso era muito alta, né? E as pessoas não mediam esforço financeiro para vir fazer curso aqui em Bauru. Hoje mudou muito, porque Bauru ficou isolado, né? Tá? Hoje está muito ruim de chegar aqui de Muito avião, ruim né? de chegar aqui e os pacientes os alunos precisariam de um aporte financeiro, tipo patrocínio, né? Muito grande, né? Tá difícil para os pais conseguirem. Não, né? isso tem feito eu também viajar muito para fora. Justamente. Você acaba prestando serviço. Porque é mais fácil me pagar a passagem e eu viajar do que vir o pai, a mãe e um paciente para cá. Justamente. São novos tempos. Né? A gente tem que se adaptar. E o que está ruim hoje, assim, não sei se adianta a gente falar isso, né? Mas é o trecho de São Paulo para cá. Justamente. É isso que encarece muito a viagem. Essa conexão que não existe entre Bauru e Campinas. Né? Em São Paulo nem existe. Campinas tem, mas não funciona. Né? Tá? Porque acaba criando um valor muito caro, pouco voo, um tempo sempre de espera no aeroporto muito grande. O aluno de especialização, quando ele vem fazer curso hoje, um dos fatores que conta muito é justamente o deslocamento. Porque o hotel em Bauru não é caro. Entendeu? Mas o deslocamento fica muito caro e perde-se muito tempo. Perde um dia para ir, um dia para voltar. Você pega um profissional. Vai passar 5 dias aqui, né? Vai passar 5 dias aqui, mas daí um para ir, um para voltar, você queima a semana do cara, entendeu? Tá? E daí é complicado, tá? E se o sujeito trabalha para se manter, você está tomando 1/4 da renda dele. Né? E uma coisa que eu ainda falei com o Gui, o que acontece? A pessoa tem que querer sair formada daqui, porque tem gente, às vezes, perto no estado, que tem, vamos falar assim, uma teoria parecida, porque veio daqui a formação também. Ex-aluno, tem muito ex-aluno. Muito ex-aluno bom. Tem muito ex-aluno com muita qualidade, né? Tá? Né? Então, tem que ser mais ou menos eleger, né, o lugar. Falar, não, eu quero ir lá estudar Capelosa, eu quero fazer o que meu pai fez, entendeu? Né? Mas é complicado. Uma vez o pai de um aluno de Brasília, na formatura do menino, ele veio me cumprimentar, era dentista. Ele falou assim, agora, doutor, é que eu estou entendendo o comportamento do meu filho. Porque quando ele falou para mim que mora em Brasília, eu vi para ele, junto com ele, lá tinha uns 14 cursos de especialização em Brasília. E ele falou, não, eu quero ir para Bauru. Tomando liberdade aqui com a expressão, ele falou assim, você quer me foder, tá? Né? Porque você está querendo Podia ir do lado de casa. 14 cursos aqui em Brasília, né? E hoje eu entendo por que ele quis vir, né? Porque ele tem uma autonomia, e eu sou pai dele, dentista, não faço ortodontia, mas ele tem uma autonomia grande, você percebe, ele não discute as ideias comigo, o planejamento, ou seja, é o cara que está formado, está pronto, né? Então a gente continua com essa capacidade de fazer, mas nem a chance de acessar isso é de pouca gente hoje, né? E também os alunos, eles estão mais acomodados, né? A preventiva, né? Eu sempre achava um absurdo que a preventiva era uma vez por semana, cara. Depois que o doutor Marco mudou para 15 dias. Então tinha o pessoal, por exemplo... E agora é uma vez por mês, né? De Belo Horizonte, que o pessoal batia lá, estava na hora de voltar. Já eles falavam para mim, cara, tô morto de canseira. Vive no ônibus, né? Você viu, o cara vinha, o cara não discutia, meu, entendeu? Então, o nosso curso era a cada 21 dias, entendeu? Não tinha o que fazer, né? Se quisesse, era assim. Né? E aqui, ó, o pessoal já viu o Gui conversando aqui, né? Eu acho que isso eu ainda falei pro Gui, né?
que quando eu conheci ele, estava naquela fase de querer fazer dentística, lembra? Eu falava assim, Gui, pra que pensar nisso, cara? Se eu fosse, eu não tinha nem dúvida do que ia fazer, né? Com o pai podendo te ajudar no caminho, assim, acho que isso, não tenho nem o que falar. E é uma honra trabalhar junto, né, Dinão? Porque ele é um menino de ouro, né, cara? Ele tem uma cabeça boa, também não é prepotente. Você vê a relação que ele tem com as pessoas, né? Ele não É muito abusa, querido, ele né? é muito querido. Ele tem um comportamento muito legal. Agora ele ficou pai, ficou melhor ainda, né? Porque tá cheio de amor para dar, né? Não, eu tava falando pra ele assim, tá vendo agora por que que eu não vou pescar muito, né? Daí eu falei, Isso você aí, fica com dó de sair de casa, né? fica ficando lá de casa. Quando ele vai para São Paulo, que ele trabalha lá, ele liga, fica ligando, porque morre de saudade, né? É difícil. E vai, quanto mais o nenê for crescendo, mais apego cria, né? Porque eles Não é? começam a ser parceiro, né? Tá? Sim, fazer as coisas junto. Mas é uma maravilha, porque eu só estou nativa ainda num ritmo intenso, talvez até mais intenso do que eu gostaria, por causa dele, né? Tá? Estamos com a clínica nova, né? E estamos Já tentando mudou, tá fazer firme virar, também, né? já virou um porto seguro também, né? E São Paulo é uma briga, porque é difícil estabilizar, conseguir um pessoal auxiliar eficiente, né? Tá? E na ortodontia, principalmente, uma pessoa competente, um auxiliar Muda o competente, tempo de ajuda muito, trabalho, né? né? Ajuda muito, né? Mas vamos levando, né? Tá? Vamos levando. E agradecendo a Deus, né? Essa possibilidade, né? Tá? E o Pedrinho, né? Que é o neto dele, não sai da clínica, né? Porque não É, precisa, mora pertinho, né? nós vamos fazer o possível para que ele, sem pressão, ele vire dentista. É muito Mas, cedo para pensar nisso ainda. Talvez a odontologia mude muito, né, daqui para o futuro, porque é. tudo está em muita mudança, né? Tá, né? Mas eu ainda falei isso pro Gui, né? Falei, Gui, a gente vê, igual a gente viu a boca ali, bandado, dente a dente. Quando o cimento ficou bom, não usa mais nada. Agora é alinhador que é o aparelho da vez, né? Talvez a vez. E é uma troca de competência, né, por um item estético, né? Porque o grande apelo do alinhador é estética. As outras mudanças que a ortodontia teve não era estética, era competência, né? Era a mudança do que Era da da mecânica, né? capacidade do processo. Hoje não. Hoje é um processo que exige demais do ortodontista, né? Tá? O alinhador, ele vai atingir um platôzinho e vai ficar ali, sabe? Porque, primeiro, pouca gente tem acesso a um tratamento diferenciado com alinhador. Que também não é barato, né, Não é Dinho? barato, é caro. E outra coisa, e toma muito tempo do profissional. Então não adianta ficar. As placas vão melhorar, com certeza, mas o planejamento é muito complexo. Né, tá? E o manejo é mais difícil que a de Wise. Tá, né? É, eu já escutei gente falar que já era acostumado a finalizar bem, que é mais difícil de finalizar bem com alinhador do que com. Os caras estão abdicando de finalizar bem. É muito difícil ver um caso de alinhador bem tratado. Quando vê, é simples. Se for um processo complicado, porque o tempo ele fica muito extenso. E o que acontece é que você acaba abandonando certas prerrogativas, né? Que vão gastar mais 3, 4 meses para você atingir. Um novo escaneamento, um novo planejamento. Muito dinheiro. E o paciente não quer, o paciente está feliz, satisfeito. Você está com o bracket na boca e com o fio na mão, Ah, não, não você vou não tirar. pergunta para ele, você faz, ele não sabe nem o que você está fazendo. Tá? Você já faz a Você está dando conta. acabamento, está dando. Daqui 3 meses eu tiro e pronto, o paciente tem que aceitar. Então nós vivemos tempos difíceis, né? Que é a troca da competência pela estética. Não bate muito, né? Para mim é remendo. Tá? Eu sinceramente acho que o alinhador, por exemplo, você que não está mexendo com isso, é fácil você compreender alguém que tem uma recidiva, né, tá? Ou uma instabilidade de dois laterais, né? Um canino que torce embaixo, porque o 3x3 escapou. Eu acho muito razoável o cara querer tratar com alinhador, porque ele já fez um tratamento e tal, né? E é possível, e é bom, e é previsível. Agora, você vai fazer pequenos movimentos em adultos, né? Com dente, é melhor fazer uma fase híbrida, né? Tá? Trabalhar nos pontos críticos com o aparelho fixo e depois terminar com o alinhador na bateria anterior e tal, onde é possível tratar, entendeu? É, eu para cirurgia também prefiro um tratamento híbrido Com certeza, né? do Com que certeza. puramente com alinhador. E a gente fez conta outro dia, né? Por exemplo, você vai fazer um tratamento para o cara operar usando alinhador, né? Tá? Daí você tem que fazer o escaneamento, o planejamento da descompensação. Daí você faz. Daí, na hora de ir para a cirurgia, ele tem que receber uma série de Acessórios de ali. botões e tal para poder fazer a fixação. Daí, quando ele volta, a meta terapêutica mudou, né? Que é dar acabamento no que foi conseguido pela cirurgia. Você vai ter que escanear de novo e fazer o tratamento. É uma nova mordida. Então eu pergunto para você, quem é que vai pagar esses tratamentos? Ou será que você vai cobrar um tratamento só e vai fazer os 3? Né, tá? Entendeu? Eu não faço, entendeu? Tá? Se o paciente me pergunta, eu falo, é possível, mas vai custar caro, entendeu? Tá? Porque alguém tem que pagar o tempo da gente, né? Sim. Tá? Né? E o streetwear, a mágica dele foi ter diminuído a complexidade
diminuir do tempo e aumentar a eficiência, né? Tá? Esse é um protocolo, junto com a colagem, né? Tá? Né? E isso com os brackets do padrão também mudou mais ainda, né? A melhora Ajuda do... mais ainda, né? O tempo fica mais curto. Né? Hoje eu mostrei para os alunos à tarde um caso complexo, né? Tá? Onde eu fiz uma abordagem ortopédica inicial e depois finalizei, tratando o paciente em 1 ano e 5 meses, né? Quer dizer, então, é um tempo muito bom. Não, e né, a gente cara? tinha uma média tem uma média, né? De início e término com cirurgia de 2 anos 2 anos é quando dá, né? Entendeu? Então, é muito confortável o paciente, né? Tá? Né? Você começa a inventar moda, começa a estender o tempo, né? Tá? Mas ao mesmo tempo eu tenho visto uma coisa que eu nunca vi na ortodontia. Eu acho que isso também comercialmente deve estar bem melhor. Que é o paciente nunca chegou aqui e falou assim: eu quero pôr o bracket do Dino. Não, não tem. Não tem. Não quero pôr prescrição capilosa. Nunca vi isso. Mas chegar e falar a marca do alinhador, eles chegam e falam. Chega e fala. Mas é o trabalho de marketing, né? Tá? Você vê o tamanho que chegou, né? Meu Deus, é dominante, dominante. E sabe, tem uma complacência muito grande com o comportamento vamos falar claramente, né? Com o comportamento da indústria mãe, né? Da criadora do processo. Porque eles afrontam a gente direto, né? Oferecendo o tratamento para qualquer dentista fazer, para o próprio paciente fazer, né? Tá? O Invisalign to Go tem até nome, né? Tá? E isso não tem a menor evidência, a menor fundamentação, entendeu? E daí os ortodontistas, você vê no Instagram, eles reclamam. Eles usam, mas reclamam. E daí, na semana seguinte, aquela fulana que tinha reclamado, né, tá, aquele colega nosso que tinha reclamado, ele é convidado para participar de um jantar, onde ele vai receber o título de Platinum da companhia. E daí ele posta ficando puto e depois posta aí no jantar. Agradecendo. Cara, não dá para servir a dois senhores, né, tá? Então, eles sabem disso, é o poder financeiro, né, tá? Mas ao mesmo tempo, também eu ainda falei isso com o Gui. Não tem como ter uma SP sem falar disso hoje, Não, né? tem que Não ensinar, tem, não cara. tem como. É técnica vigente, tem que ensinar. A gente tem que aprender para poder ensinar, né? Entendeu? Mas ensinar também é dificuldade, né? Porque sabe, o maior beneficiário é o paciente. Porque Ou prejudicado também, né, Dino? ele vai na valsa, né? Entendeu? Tá? Ele pega. Sempre quem fala para ele, olha, para você, cara, no máximo um tratamento híbrido. Ou quem sabe vamos começar com o fixo, quem sabe você se adapte, né? Tá? Porque eu tenho paciente que não aceita o alinhador. Mesmo quando você. Aqui pode ser fixo e alinhador ou híbrido. O paciente prefere o fixo. Ele não quer o alinhador porque é por causa do uso. O cara sabe que não vai usar. Mas esse tipo de pessoa não é frequente. Tá? Né? Sim. O cara que tem um autoconhecimento para dizer, não, isso aqui eu não vai vou dar ficar... certo comigo. Entendeu? Tá? Né? Não dá. Eu lembro que eu usei um alinhador durante a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Tá? E um dia, no intervalo do jogo, não sei se foi 7-1, né? Porque ficou todo mundo meio desnorteado, né? Eu sei que eu desci para tomar água e perdi meu alinhador, cara. Não achava alinhador. Depois de uma semana, me pegaram na geladeira. Eu fui tomar água, botei lá e nunca ninguém acha, porque aquilo é transparente, né? Tá? E era muito difícil usar o que tinha que usar, né? Tá? E era um movimento simples, entendeu? Então, eu acho que quando o paciente é bem orientado, ele vai fazer uma escolha mais consciente e vai suportar a escolha. Porque quando o cara sabe o que escolheu, ele normalmente aceita, né? Se for um cara equilibrado. Então, o problema é que hoje também cara equilibrado não tem muito, né? Porque o negócio tá bravo, né? Eu tenho eu vou no laboratório todo dia de orto, né? Então eu vejo aparelho sendo feito lá e tal. E tem um amigo que também sempre posta, o Lorival, ele posta os aparelhos. Daí eu falo, quando eu vejo um expansor removível, eu falo, cara, quem faz isso não tem noção do que tá fazendo. Da biomecânica do processo, né? Tá. Porque um expansor removível e contenção é a mesma coisa. Eu falo, porque criança não tem. É igual você chegar em casa e falar assim pra criança, vou discutir por que é a hora de tomar banho, a hora de jantar. Não tem, ele não tem essa maturidade. Justamente, Você tem que impor o que é correto Não. e acabou, né? Não, daí fez a expansão e na com fissura pior ainda, se vai pôr alguma coisa removível. Justamente. Porque a recidiva é muito maior. Então, quando eu vejo alguma coisa assim, eu falo assim, não, pode parar. Pode parar. Para de inventar moda, né? Não Até vai que você dar, falou. Não vai dar certo. A grande revolução no tratamento de fissura, você sabe que eu falei um dia para Terume, né? Eu falei assim, Teruminha, eu vou ser sincero para você, eu tô com vontade de parar de mexer com fissura, sabe? Quer dizer, fazer ortognática e tal, porque, cara, nada tem estabilidade, nada demora para fazer e perde muito rápido. E nessa época, era comecinho da década de 90, apareceu um enxerto. A gente ficou sabendo do congresso lá nos Estados Unidos. Não foi nos Estados Unidos, foi na Europa. Não, foi de fora. Onde sugeriram o enxerto, né? Tá? E daí tinha uma moça brasileira que o tio Gastão rapidinho contactou ela, não vou lembrar quem era, mas ela veio aqui.
E daí ela mostrou o que era e tal. Não sei nem que área ela era, eu sei que ela não era ortodontista. E daí o tio Gastão não tinha limite para ele, né? Tá. Logo depois trouxe a Gunvor para cá. Da fonte que veio mesmo. com o cirurgião dela, tudo, né? Eu lembro que eles foram em casa, eu fiz aniversário nessa época, eu tinha inaugurado minha casa, estava fazendo 41 anos, 1991. E, pô, virou a folha, cara. Eu tenho muito prazer em tratar fissura hoje. Porque você consegue dar ao paciente um potencial muito grande de tratamento que permite ele chegar à margem da normalidade quando não dela, entendeu? Né? E muitas vezes até com dente, 100% de dente natural, né? Natural, frequente. Eu estou com vários pacientes de acabamento, né? Tá? Todos com dentes naturais, né? Agora, uma menina dessa que eu estou tratando fez aniversário de 15 anos, e é impressionante a gratidão que eles expressam, né? Porque ganha um sorriso novo, né? É um caso cuidado, operado pelo Dr. Diógenes em São Paulo, tem uma fala muito boa, e agora tinha uma bagunça na dentadura bilateral, você bota a pré-maxila no lugar, enxerta. E daí traz os caninos, né, cara? Cara, é outro mundo, né? É outro protocolo. Essa moça eu vou fazer implante nela, porque ela tem uma maxila boa, vou fazer implante de pré-molar, entendeu? Né? E ela está com 15 anos, daqui a 1 ano e meio a gente faz, né? Pré-molar, você pode fazer um pouco antes. E eles ficam muito gratos, né? Dá trabalho, né? Dá trabalho porque a turma bodeia muito. Né? Então, se a gente segue o paciente, que nem eu faço com muitos, e entro no preparo para a boca para fazer enxerto, como a gente faz junto, né? E daí você faz o enxerto, espera uns 6 meses e volta a trabalhar o paciente ou estabiliza até ele ter condição dentária para isso, cara, o resultado é muito bom, meu, né? Né? A cirurgia plástica também está tirando esses pacientes daquelas sequelas grandes, né? Melhorou muito também. Não, eu né? tenho acompanhado, às vezes, cirurgia no microscópio de palato, de lábio, é um outro nível de qualidade. Eu imagino. Né? É difícil, continua sendo difícil, mas é outro padrão. Mas é outro padrão. Outra possibilidade. Eleva o nível. Eleva o nível. E isso. Então, quando eu vejo esse aparelho de pôr e tirar, eu falo assim: não pode. Você não pode esperar que a criança vai ter maturidade de te ajudar. Não vai. Não quero aprender a tirar e ver que, fiquei de manhã até a tarde e não deu nada. Se eu ficar o dia inteiro, não vai dar também. Não vai dar. Não vai, não tem jeito. Não é frustrante, tá louco. Fora os aparelhos. Não vou falar disso, não. De ortopedia. Esse dia eu vi um menino também que veio aqui, daí eu falei assim: mas você tá conseguindo usar isso? Tô, mas não conseguia nem falar. Falei pra mãe: ele vai usar na sua frente, não vai ficar. Não vai ficar. Não vai ficar. Difícil, Não. tá. Hoje em dia mudou, né? E quando você tem uma discrepância esquelética, né, tá? Você entendeu? Não adianta você, por exemplo, afastar o lábio de um pequeno segmento, esperando que ele vá acompanhar, porque ele tem uma restrição interna, que é a cicatriz cirúrgica, né? Por melhor que ela seja, ela é uma restrição. Entendeu? Você precisa romper isso com força. Você faz com força e contenção, né? Isso, e mantém para estabilizar, né? Tá? E daí bota o enxerto, acabou, né? Agora, se afastar o músculo esperando que o osso vai ficar livre, vai em né? direção, não vai, cara. Entendeu? É muita falta de follow-up, né? Tá? Muito sufoco. Muito sufoco. Né? Hoje, eu não posso perder essa oportunidade de falar, eu tenho recebido mães de crianças com Down. Tem uma consulta marcada agora de uma menina que tem um raquitismo grave, entendeu? Tá? Um raquitismo geneticamente determinado, onde o metabolismo do fósforo fica super afetado. E esses pacientes têm, assim que eles começam a andar, eles começam a fazer curvatura nos ossos, porque ele não tem capacidade de formação. E daí você pega, essa criança vai fazer 2 anos, tá? Foi encaminhada por uma colega na São José dos Campos, um ortodontista, que ligou para mim. E daí o cara é amigo dela, quer dizer, e o sujeito está oferecendo um tratamento para essa criança agora, entendeu? Daí a criança de 2 anos de idade, ela não tem a menor compreensão do que está acontecendo. Daí o pai, que é o sujeito esclarecido, falou assim: mas ela não vai usar, né? Tá? Falou assim: não, se você entregar para mim, eles usam os termos, né? Esse entregar de fuder, né, tá? Então, se você entregar para mim 1h30, 2 horas de uso por dia, tá bom. Quer dizer, esses caras estão inventando uma biomecânica nova. Precisa avisar a musculatura, Jesus Cristo, que a coisa está mudando. Eu não me conformo com isso. Eu acho ter muita fé, né? Rapaz, eu acho que é não ter fé nenhuma, Zé. Eu acho que é parceria com o capeta isso aí, entendeu? Tá? Porque, sabe, você pegar uma criança que já tem múltiplos problemas, né? Queria arrumar mais um para ela caminhar junto. O pai tá certo, ele tá ficando preocupado em permitir a ela um status de vida mais adequado, né? Tá, né? Crescer melhor. A dentadura, uma qualidade de vida um pouquinho melhor que conseguir, né? A dentadura vai ser um detalhe, entendeu? E esse detalhe deve ser pensado mais tarde. Quando a criança... Porque hoje tem medicamento, né? Tem protocolos experimentais. Esse pai mesmo está envolvido em um.
E essa é a principal preocupação dele, ver o que esse protocolo experimental consegue fazer, né? Que é o problema primário Isso, o problema dela é a doença de base que ela tem. Não adianta você ficar preocupado com... Não, é lícita a preocupação, mas não oferecer o tratamento sem... Vai chegar a hora de pensar Isso, nisso, vai né? chegar a hora, vai chegar a hora. O ser humano... Mas se quem não tem esse problema não precisa aos 2 anos, por que ela precisaria, por exemplo? Justamente. A gente Eu pensaria logo assim, né? A gente pega mordidas abertas enormes, mordida cruzada, com 4 anos, não E trata. deixa. Porque vai ter, às vezes tem até autocorreção, né? Não, e às vezes você fala que é a questão do hábito, né? De chupeta ou dedo. Enquanto tá trocando o dente ali, não tem problema, né? Você pode deixar. E às vezes você tira, é até ruim, né? Tá provado já que se você tira o hábito antes da hora certa, você pode até causar um problema de ansiedade. Transferência de hábito, né? A transferência. Então isso acaba sendo. Precisa ter voltando discernimento, contra, né? né? Precisa ter discernimento, bom senso e respeito ao próximo, né? Tá? E olha, Dino, e toda semana pedindo para trocar a contenção removível no fissura, no paciente com fissura por contenção fixa. Toda semana. Parece que, porque assim, eu entendo que todo mundo não quer mais bandar. Dá trabalho esse tempo ali. Mas se quem tem fissura, a contenção tem que ser fixa, não tem outro jeito. É difícil. Não tem como. Se você faz um teste de estabilidade, por exemplo, eu gosto muito de, quando eu posso, né, entre a fase pós-enxerto, você remover a contenção e mandar o paciente fazer a documentação, porque daí você tem uma noção da estabilidade potencial, né? Daí você vai mudando o prognóstico, de acordo com o cara, né? Tá? Mas você tem que ser pessimista, tá? Tem que ser pensar. pessimista. Não, porque você chegar para a mãe ou para o pai e falar que vai ter que fazer uma nova expansão, por exemplo, é uma notícia muito triste. Muito ruim. Daí... Porque daí vem no que você falou. Quem vai pagar isso de novo? Justamente. Quem vai pagar? Quem vai... E esses pacientes, eles normalmente têm um nível de dificuldade maior, porque eles normalmente acessam tratamentos que não são na cidade deles, né? Entendeu? É um custo adicional, né? E mesmo em São Paulo, essa menina que a gente estava conversando, ela mora a 2 horas do consultório. E você vê, a gente ficou ali o ano passado inteiro com obra na rua. Justamente. Que eu já teve fim de tarde de sexta-feira para eu ir embora, que a gente tem que sair do consultório, dar a volta no quarteirão e cruzar, né? De eu ficar 1 hora para dar essa volta no quarteirão. Justamente. Agora, finalmente, terminou. Agora tá lindo ali. Maravilha. Ficou linda. Valeu a pena. Mas eu tinha que avisar o paciente, ó, vai chegar, ela chega antes, ou então lugar, para no estacionamento, né? Para do outro lado da rua e atravessa. Justamente. Chegamos a ter que ter essas habilidades ali para... As pessoas têm que entender, né? Eu quando dou aula em congresso de criança, eu sempre falo, né? A gente não pode perder o tempo certo de fazer assistência à criança, mas também tem que ter a ideia de que o tempo deve ser o menor possível, para não tomar atividade, porque essas crianças têm atividades, né? E elas não são... Uma delas não devia ser ficar indo ortodontista durante anos, né? Tá? Entendeu? Vai lá, trata e vaza, né? Tá? Né? E eu vejo que assim, a gente consegue hoje, eu falo converter, né? Mas assim, atender mais pacientes, porque eles confiam no quê? No que a gente bola no começo, já sabem o tempo, o que vai fazer em cada época, e isso, quando começa a acontecer, eles acham que a gente é tipo, você está vendo o futuro, né? Porque consegue prever o que vai acontecer sem eu ver Eu vendo o paciente agora, eu consigo saber o que vai acontecer daqui para frente. Protocolo, é o mínimo que a gente pode oferecer depois na ortodontia, você vê. A ortodontia é a primeira especialidade odontológica, né? Então, ela foi... Na realidade, a Sociedade Americana de Ortodontia foi fundada em 1901, né? Tá? Então, você vê, tem mais de 100 anos de especialidade. O mínimo que você pode oferecer para o seu paciente é protocolo de tratamento, com ação, duração, prognóstico. Por quê? Porque isso já foi feito N vezes, cara. Está na literatura. Né? Quando a mãe vem de fora, assim, quando o paciente vem de fora com a mãe, eu pergunto, quanto tempo que está previsto isso? Aí eu não sei. Eu falo, a senhora vai pagar até quando? Também não sei. Mas devia saber. Justamente. Devia saber. A gestão... Você está preparado para pagar 5 anos, 10 anos? E a gente tem paciente, você sabe, que já paga, né? Tá, né? E eu acho assim, né? Quer dizer, a gestão hoje de consultório, né? De clínica, a gente está fazendo, né? De uma maneira mais profissional, e você sabe que uma das regras é passar para o paciente o custo do tratamento, né? Não é... Não ter susto, né? Justamente, o cara saber se programar, né? Porque, afinal de contas, não é barato, né? Não. Tá, né? E para algumas pessoas é muito significante no orçamento delas, né? Tá, né? Então... O esforço é muito grande para estar ali com a gente, justamente, né? Tem que ser um tempo aproveitável. Eu sempre me cobro, né? Tá? Será que eu fiz o que tinha que fazer aqui hoje?
Né? Às vezes a gente trabalha até mais do que devia. É, Né? pra... Melhor a cabeça gelada E tranquila, menos né? dinheiro no bolso do que o contrário. Né? Tá? Sim. E o tratamento do padrão 3, eu vi isso, a gente já falou sobre isso daí também, que as mini placas foram uma coisa mágica, assim, de resultado, Mágica, né? mágica, mágica. Eu acho que depois da expansão e tração, a mini placa foi o que mais mudou, assim, Foi, foi. de resultado, né? E eu fico abismado de ver, cada vez que eu vejo um resultado, do que ganha em áreas que até a cirurgia ortognática não consegue entregar para o paciente. Porque é o Isso, crescimento em massa, né? O né? paciente cresce equilibrado, né? Tá, né? Não sobrecorrige, não... E as placas? Eu estou esperando as placas, né? Porque eu acho que a gente precisa Eu aumentar. tenho para te mostrar, mas não tem ainda para poder vender. Isso, a gente precisa começar a usar para poder ampliar o universo de pacientes que Sim. possam ter acesso a isso, né? Porque a gente não devia deixar sem esse trabalho, né? Entendeu? Deixa eu ver se aprova uma aqui, mas não... Mas já estão quase... Mas eu te mostro, tinha um modelo que veio de estudo, que a gente... Já tá quase, porque já era 6 meses de Anvisa, né? No Brasil, estamos com 10, então tá dentro do... Está dentro do previsto. Com 18 sai. Não, mas vai sair, assim, essa empresa que pegou agora com a gente, a Traumec, eles são bem sérios, assim, de pesquisa. É multinacional, né? Tem fora do Brasil também, então eles também têm o interesse de Mais pra fazer, fora, né? aceitaram as ideias de mudança que a gente deu. Entendi. Então, acho que... Porque eu falei pro Gui também, não adianta a gente ficar ensinando e não ter o material aqui. Justamente. É. É frustrante, né? É. É frustrante. A E gente o material original está num preço inacessível, Zé. tô em euro, né? Ficou inacessível. Tá, né? Você vai cobrir todos os custos, né? Da placa, do manejo, da Do cirurgia. tempo, né? O tempo é complicado, cara. Porque o protocolo com mini placa, a gente tem que contar com a instalação, com a remoção, com o controle de elástico e a instalação do aparelho fixo, né? Que vem logo depois, né? Não Fica tem como, caro, não tem fica como não caro, contar né? com isso. Você acaba criando um custo equivalente a 2 tratamentos, né? Quer dizer, tudo, eu acho que até vale. Eu acho que até vale pelo que ele oferece. Mas se puder ser mais barato, atinge mais gente, né? Entendeu? E aí também é a técnica da instalação, né? Que acho que isso a gente ainda precisa... Vamos ver se a gente mudou um pouquinho o formato da placa e o jeito da fixação da placa no parafuso, para ver se a gente consegue melhorar um pouco mais o sucesso na maxila, né? Na maxila. Que é o que sempre dá, quando dá problema, é Na maxila. na maxila. A maxila é um osso receptivo, mas é frágil. Ao né? mesmo tempo é frágil, né? É frágil, tá? Então... Mas não reclamo dela não, que ela que salva muitas vezes a gente. Não, ela... Na orodontia, então... Uma vez eu fiz uma pesquisa no Instagram, né? Inspirado por um... Eu fui remontar uma aula de crescimento craniofacial e eu uso uma sequência de eventos no crescimento chamada equivalência de crescimento, do ano do Hunter, né? Tá? Daí eu falei, eu uso isso há tanto tempo que eu não sei se está atual. Né? Daí eu ia montar o curso de diagnóstico e crescimento online, né? Fui dar uma olhada na literatura. E daí uma das coisas que eu achei foi uma entrevista do menino que era chefe desse centro onde saiu esse estudo. ele trabalhava, né? Tá? E daí, isso foi 15 ou 16, ele deu uma entrevista para a Dental Press. E daí, nessa entrevista, um cara pergunta para ele qual era o osso preferido dele, né? E ele falou, é a mandíbula, porque a mandíbula é cheia de segredos e tal, né? Daí eu fiz uma pesquisa no Instagram. Perguntei, qual osso você prefere? Na maxila ou mandíbula? E a maxila ganhou estourado, né? Tá? Lógico. E eu concordo, porque, pô, a maxila é minha amiga, eu gosto mais dela do que da mandíbula. Sempre que alguém atrapalha a gente, é a mandíbula. Isso, é a mandíbula. A mandíbula que me ferra. Cresce para baixo quando eu quero que cresça para frente. Cresce muito quando eu peço que ela cresça pouco. Vai para o lado quando não precisa. É assim, meu filho. Então, é óbvio que a maxila... Eu costumo dizer uma frase que até disse numa aula espontaneamente, o Fabinho tomou nota e depois fez o slide, que a maxila, né, é uma ilha de possibilidades nesse mar de limitações que é o manejo ortopédico da face, né, tá? É a maxila, cara. Não, então, quando precisa contar com a maxila, ela cede. Ela cede para frente, para baixo. Nós estamos com um resultado muito interessante usando a placa, a tração com placa, né, no paciente de face curta. Tá? 3 curta. Sim. Porque você bota... Porque a gente parou de indicar só para deficiência maxilar, isso, né? Justamente. Quando você pode aumentar o ultrafacial na maxila e aumenta muito, cara. Eu vi uma menina que fez isso, que a gente indicou por isso, o resultado dela foi muito... Que não conseguiria, talvez nem com a cirurgia. Justamente. E nós estamos com um menino também que está terminando a parte fixa, cara, ele é um garotão grande, ficou bonito, moleque, cara, né? Não, eu vejo ele. Você vê, eu vejo ele, vejo. Então,
Tá lindo ele. É muito bacana esse protocolo, né? O caso dele, Tomara que ele fique mais acessível, né? Tá? Né? Que é o que precisa, sim. né? Tá? E também que tenha mais interesse, porque não é um protocolo imediatista, né? Tá? Sabe o que é? Mas, por exemplo, hoje, poucas pessoas sabem indicar Isso, ainda. justamente. Então ainda tem essa limitação. É a primeira limitação a ser quebrada. Justamente. É aprender a olhar e falar assim, não, esse caso não vai para cirurgia, ele pode ser tratado assim antes. Justamente. Pode. E eu acho que tem uma indicação grande, porque tem muitos casos que tem envolvimento maxilar, né? Sim. Tá? E como ele dá uma rodadinha na mandíbula, né? Se o cara for horizontal, fica mais indicado ainda, né? Tá? E o que eu acho que esse imediatismo também que rouba um pouco, né? Porque o sujeito vê um protocolo normal, né? de junção apoiada em mini parafuso, com tração dentro da boca, e você consegue uma classe 2 em, não sei, um ano e pouco. É. Às vezes até menos. E daí o sujeito fala, para que eu vou usar o Declerc? Você vai usar o Declerc porque... São 4, 5 anos. Não, esse ganho que você tem vai ser perdido, né? Tá? O recovery grow, a gente sabe isso há muitos anos. Você dá para o paciente uma quantidade de crescimento que não é real, porque tem rotação de mandíbula e tal, mas realmente a maxila vai para frente, só que ela não vai conseguir manter esse status. Sem nada. Porque esse degrau vai ser desmanchado pela musculatura, né? Da mesma forma que ele foi criado, ele vai ser anulado. E daí você precisa de um estímulo constante ao crescimento do osso que te interessa, que é a maxila, tá? Então não dá para comparar, né? A primeira vez que eu fiz isso no congresso, que eu demorei um pouco de tempo explicando isso, né, tá? Eu fui criticado, porque a ideia é que não, você tem que mostrar logo o protocolo, né? Não, cara, eu quero saber porque eu não sou tonto, né, tá? Eu não quero que o cara pense que tendo um protocolo de 1 ano, eu prefiro um de 5, sem ter justificativa, né, tá? Então eu acho que eu tenho, não é o direito, o dever de informar isso, mas introdução tem que tirar das aulas. Eu vou dar uma aula agora na SPO, né? São 3 horas, né? Tem que ir direto ao ponto. Você tem que ir direto ao ponto. Agora, se perde muito. Quem quer aprender não vai aprender, se perde, né? não vai aprender. O cara vai aprender a fazer. Mas por que fazer, não. Como ele até aprende. É quase igual ler o MTI sem ler o primeiro capítulo? Não adianta. Justamente. Você pula a introdução. Tá? Pula a base. Onde Você lembra desse capítulo do primeiro livro, lógico, né? Eu demorei 8 meses para escrever esse capítulo. É muito rico. É muito rico. Para quem não leu, empresta de alguém só para ler esse capítulo. Não. E quando a Dani Garibe falou bem que tinha comprado o livro, falei para você, faz favor de não pular o primeiro capítulo. Daí um dia ela estava indo para São Paulo, me ligou. Falei, eu tô aqui no carro, acho que foi umas 3 horas. Cara, não consigo parar de ler. Não é. Porque vai... E é para se reler, reler. Foi um momento de inspiração. E daí, um momento não, um tempo. Um eu gastei tempo, 8 meses e meio para escrever. Não acabava, cara. E eu falei, não, voltava e voltava. porque será que lá tá certo, né? Porque isso é uma construção de raciocínio, né? Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Não, com certeza. Valeu a pena. Mas eu falo, porque é difícil, por exemplo, estava falando o problema da mandíbula, né? Para o cirurgião. Tem látero. É o que ferrou. É o que mais atrapalha a gente em propor alguma coisa. Porque não dá para fazer uma cirurgia precoce, né? A mini placa não vai ser efetiva na mandíbula, porque esse desvio não vai desaparecer. Eu vi os trabalhos com o uso unilateral também, não foi legal de resultado, não é uma coisa... Porque tem compensação dentária no fim, né? Sabe o que é? É difícil você fazer um protocolo de 5 anos com limitação, né? Já tem limitação, né? A limitação já está ali, por isso que está indicando. Daí é difícil, o paciente fica... Mas daí o que eu ia falar? Daí o mais difícil ainda nesses casos, Dino, é você convencer de não tratar. Justamente. O cara quer uma saída, né? Ele quer... Porque assim, é uma das poucas pontas ali que a gente fica, tem que esperar. Justamente. Tem que esperar. É quando tem látero junto. É lógico que a estética fica prejudicada. A qualidade de vida também, né? Tá? Acho que tem que criar um horizonte muito seguro para o paciente, né? Ou seja, a tua cura está logo aí, né? Tá? Viu? Né? O cara poder... adolescências com um problema é complicado. Nesse mundo de hoje, né? Tá? Até tem não sei se é um filme, uma série, estou querendo ver uma hora dessa, que eles falam sobre um mundo do futuro onde a exigência de estética é máxima. Tão máxima que eles programam cirurgia para as pessoas sem elas poderem opinar se querem fazer ou não. Hoje é seu dia. Tipo assim. A moça está marcada para operar daqui a tanto tempo, né? Deixa eu abrir o bolo aqui. Vou servir um bolo aqui, um docinho que eles mandaram. Eu engordei. Você sabe que eu tive um probleminha de saúde, né? Tá, vamos comer só um pedacinho, né? Só para experimentar aí. A Goela mandou hoje. Tá bonito. Né? Bonito.
Eu tô precisando fazer um regiminho, que ele deu uma engordadinha. Todo mundo, né, Dinão? A gente comendo cada dia no lugar, é difícil, cara. É muito bom, né? Muito bom. Muito bom. E eu tava falando, Dinão, que o problema de você... Porque eles não querem. Então, a gente sempre buscou o quê? Alternativa para atuar nas janelas de crescimento, de oportunidade, como você queira entender, né? Mas é o quê? Para falar o menos de não possível para os pais. Porque quando o paciente chega aqui, quando os pais chegam com os filhos aqui, para mim eu falo, é porque o filho já tá o quê? Às vezes sofrendo bullying na escola, não quer mais ir para a escola, não tá tendo uma convivência social de igual para igual. E isso acaba, é lógico, toda a família começa a se preocupar, né? O filho não sai do quarto, não tem amigo, não socializa na escola, não fala. E às vezes não é que ele não fala, ele não se sente à vontade de falar. Exatamente. Mas você, às vezes, a pessoa até é um líder nato, ela é um cabeça de turma, mas ele tá ali atrás de um problema que ele se põe para baixo e ele fica assim, e não tem quem tira isso. Não dá para você falar assim, não, Dino, isso é frescura, vai para frente. Não. É um problema de verdade que acontece. Não tem isso toda semana. Alguém ainda fala de bullying dos pacientes aqui. Então, os casos cirúrgicos, quando é muito grande, né, a gente sempre tenta alguma coisa para poder amenizar isso na fase de crescimento. E sempre o mais difícil é quando não tem o que fazer. A gente foi atrás das mini placas pensando nisso. A gente fez já um trabalho com a cirurgia precoce, né? Contida por, lindo, contida né? por mini placas, né? Agora fui banca dele, é muito legal esse trabalho. Né? Então é uma coisa muito boa. Também, não é para todo mundo? Não é, mas para aquela janelinha ali eu tenho uma saída. Justamente. Eu acho que a gente tá ficando nisso, né? Hoje em dia, né? Eu acho que tem que. É que você falou. A preocupação tem que ser com o paciente, né? Tá? Né? E o nível de dificuldade vai ser mensurado pela capacidade de resposta que você pode oferecer, né? É complicado, mas, pô, qualifica a vida do cara, meu, entendeu? Você imagina o sujeito deformado ficar esperando fazer ortognática com 18 anos, tendo 13, 14? É duro, cara. Né? Você fala, não vou tratar até lá? Isso. Você imagina a cabeça do menino, né? Ou da menina. Mas então tá, vou ficar em casa 5 anos sem sair até. É muito difícil. E só quem passa sabe. Então, isso é uma dor. E é mais ou menos o que eu vi. Por exemplo, vocês lançaram agora os brackets 4x2, né? A caixinha com 4x2. Nunca foi pensado, né? As pessoas compravam o kit, a boca inteira e deixava os pré de lado, né? Então, tem que ter uma saída para alguma coisa. Lúdico, tem que ser lúdico. Tem que ter saída. Tem que motivar o paciente, tem que atingir o nível de percepção dele. Uma criança de 7, 8 anos adora ver aquela menininha na capa. Né? E agora eu vou fazer umas figurinhas. E aquele negócio assim, por que não pensaram nisso antes, né? Falta de oportunidade, né? Mas eu falo, é legal de ver, né? Sempre assim, uma coisa tá pronta, tá funcionando, já estava no mercado há muito tempo e consegue cada vez mudar, ter uma inovação de algum jeito. Né? E acho que pensando sempre no paciente, né? No profissional também. Também, porque novo, né? Tá? Tem outro custo, né? Mas você apresenta aquilo pro paciente, você aumenta, estimula muito ele participar, né? Agora, uma coisa que poucas pessoas sabem, mas que começou aqui, Dinão, é a questão da expansão, né? Porque a expansão não se existia igual vocês começaram aqui naquela época, né? A expansão foi proposta pelo RAS, né? E no Brasil, quem fazia expansão eram os alunos dele. Né? Porque ninguém ensinava, tá? Daí no centrinho era impossível. Mas não ensinava assim o aparelho? O que era a dificuldade? Ninguém ensinava. Eles faziam, mas não ensinavam. Você tinha que alinhar antes? Ou era o preparo? Não. Era o protocolo. Eles achavam o protocolo complexo e não ensinavam, né? Tá? Né? Como fazer a expansão? Porque os caras que vieram dos Estados Unidos, poucos deles tinham curso e não ensinavam. Tá? Né? Faziam, mas não ensinavam. E daí com o centrinho, não tinha como você viver sem fazer expansão. Sempre precisou, né? Eu lembro, o primeiro expansor que eu fiz o seguinte, ó. Eu peguei o artigo do RAS, né? Onde ele descrevia como o aparelho devia ser feito, né, tá? E daí eu peguei o Hélio, que era o técnico do laboratório nosso, e fizemos junto. Sentei do lado dele e fui explicando para ele, né? Daí cimentamos, né? Lembra que até quando a gente cimentou... Alinhou antes os dentes ou não precisou alinhar? Não, nesse não, a gente abriu. O paciente chamava Bento. Isso faz 200 anos. Daí internamos o paciente, expandimos, e foi muito legal. Né? E o paciente já não era novinho, devia ter uns 16 anos. Um paciente com fissura. Com fissura, né? E daí eu levei isso para o consultório. Né, tá? Em 79, a paciente 1B ela tinha uma síndrome acho que é Farfan. Uma síndrome de Farfan que o paciente parece um longa grave.
tem as extremidades afiladas, então a face longa, ela era uma longa 3, entendeu? Tá? Só para você ter uma ideia, a paciente número 1 de Bauru, eu fiz uma disjunção rápida nela, quando ela tinha 17, 18 anos, que não era muito convencional fazer, e extraí 2 premolares inferiores dela. Ó, a ortodontia que a gente fazia no centrinho, era coisa de ponta, cara, entendeu? Tá? Ninguém fazia isso, tá? Entendeu? E daí, eu comecei a fazer expansão, né? Depois veio o Dr. Omar, nós ampliamos para criança, entendeu? Tá? Começamos a fazer 5 anos, 6 anos, e levamos tudo para o consultório, né? Tá? Porque eu penso assim, naquela época era muito mais comum a extração de premolar, por exemplo, para tratamento. Com o aumento da indicação de expansão, diminuiu a extração, Ó, muito, diminuiu muito. né? Facilitou muito o alinhamento dos dentes, vamos E falar você assim, vê, né? e a expansão foi definitiva porque as dificuldades mecânicas que a extração provoca, um tratamento com extração sempre é mais complexo, né? Tá? Muito mais. A não ser quando é 6 por meia dúzia, né? Você tira um premolar para o canino entrar, daí sim, né? Mas até hoje, às vezes para descompensar, para fazer ortognática, eu tenho muita dó de pedir para extrair Não, pré. eu também não extraio. Acho que A gente muda o plano, faz algum outro jeito de ganhar o avanço, justamente. mas Poupa os premolares. Mas pouco. Porque se eu falar assim, vai tirar 2 pré, é 1 ano a mais, pelo menos. É um ano a mais, pelo menos. E o paciente fica Não, incomodado. Nós estamos agora tratando, chegamos na fase de cirurgia de um menino que tinha uma deficiência mandibular grave. Ele não ia viver legal a vida madura dele se não operasse. Os pais são conscientes. Nós tratamos a maxila dele, nivelamos a mioma para ele poder ficar bem, sem extração, porque a maxila dele é boa. E postergamos a intervenção no arco inferior e ele tem a genesia de 2 segundos premolares. Então ele tem uma superinclinação. Agora, um ano antes da cirurgia, nós vamos fazer a extração e vamos fazer a retração incisiva. Então, nessa condição, a gente aceitou conviver com essa perda, né? Deixamos apinhar e tal, porque nós vamos gastar o espaço da genesia. E o paciente aceita isso, porque ele primeiro ele fica com o sorriso bom e ele vê a luz no fundo do túnel, né? Tá? E você vê, é um menino que tem 16 para 17, vai operar daqui a 1 ano, tá? Né? Então não é fácil, né? Tá? Né? Mas é muito conservador. Esse menino foi disjuntado, a maxila dele foi resolvida. Piorado o problema, né? Quando Isso, você fez. aumentamos a discrepância, não tratamos a inferior e agora vamos tratar a inferior. Então esses protocolos já estão descritos, né? É uma questão de você aplicá-los, né? Tá? Entendeu? E ainda o deficiente mandibular ainda ajuda a gente, né? Porque eu sei que se operar antes, ele não vai crescer sem querer, né? Justamente. Você pode perder um pouco, mas não perde tudo. Mas não né? perde tudo. O prognata não, o prognata é crítico. É a mandíbula de novo, né? É a mandíbula atrapalhando, né? É a mandíbula criando problema. Quando a gente não tem controle de crescer, ó, já escutei de tudo, mas a gente não tem controle. Não tem controle, né? E o pior de todos os que são extremos e vertical também. O cara muito vertical, o cara muito horizontal, né? A paciente do livro do Omar que usou mentoneira, tudo, eu fiz ortognática nela depois, que foi tentado de tudo. E até eu não sabia. Ela que veio aqui falou assim: eu saí no livro e tal. Daí eu fui ver, eu tinha o livro e depois que eu liguei a pessoa, porque ela veio muito tempo depois para operar, que ela foi da preventiva para corretiva, né? Ela fez tudo. Acontecia isso, né? Ela fez de tudo, Gabi. Tá? E não adianta fazer daí, assim, tudo. Mas isso era um processo evolutivo, né? A gente aprendeu que quando você disjunta 1 ano e meio depois, o paciente está com o mesmo problema, vai ser muito difícil ter sucesso. Daí ela tinha uma moderada simetria também. O que complica, né, cara? Bom, daí quando é assim, tipo, joga a toalha, né? Tipo, aceita a cirurgia, ela né? tratou uns 12 anos, cara. Né? Fez 3 expansões, tá, né? Então, coisa que talvez hoje já pularia essa fase, né? Pularia. A gente não tinha base nessa época, né? É o que o pioneirismo provoca, né? Você está transitando pela estrada tem que aceitar. Primeira vez, né? Tá? Então você tem tropeça, cai, né? Tá? E tem que ir corrigindo a rota, né? Mas eu comecei a falar da expansão, a gente parou, que ia falar o quê? A gente não sabia o que sabe hoje sobre a expansão, né? Não. O benefício que dá para o paciente, né? Você sabia que imediatamente era muito bom. Hoje mas a longo prazo... Cara, é muito legal, cara. Quase que eu sei que se eu te perguntar assim, quando não indica, é muito difícil, né? Expansão. Você precisa ver os alunos. Meus alunos fazem mais expansão que eu. É muito difícil, né? Quando eu falo para ele, eu não expandiria nesse caso, doutor. Só um pouquinho, né? Eu prefiro arrepender por expandido do que por não expandido. É um procedimento muito seguro. Porque hoje é muito difícil ouvir algum caso do começo e falar assim, não pôr uma expansão no meio. E agora, acabou de sair um trabalho, a primeira parte do trabalho. Então, esse trabalho foi feito pelo Guilherme Almeida, um trabalho de um clinical trail, ele comandou a equipe grande, com participação de gente de fora, St. Louis e acho que o Canadá. E daí o que acontece é que eles
estão colhendo os resultados, um trabalho liso, cara, limpo, né, tá? Eles estão colhendo os primeiros resultados agora e descobriram que a ênfase principal era como é que organizava o tratamento do paciente respirador bucal com atresia. O paciente tem indicação dupla, de atresia e de cirurgia da amígdala adenoide, para limpar o trato respiratório. Daí eles dividiram aleatoriamente e trataram um grupo fazendo a cirurgia primeiro e outro grupo fazendo as cirurgias depois, fazendo a expansão primeiro. Descobriram que claramente os resultados são melhores quando você faz cirurgia antes. Né? Tá, era mais ou menos o que a gente pensava, né? O resultado da cirurgia é imediato. O paciente faz uso dele já. E se você faz a expansão, ele demora para usar, porque ele continua com a porta fechada, entendeu? Tá? Então, mas eles também tentaram, né? Ver se a hipótese não era viciada. Né? Então, por exemplo, expandia antes e fazia a cirurgia depois ou a cirurgia antes e o expansor depois. E claramente a cirurgia antes e o expansor depois é o melhor protocolo. Motivava mais. O resultado para a respiração é muito melhor. Tá, né? Então, essa respiração foi avaliada tecnicamente com muito rigor. Né? E foi o que eu vi no começo, quando eu comecei a trabalhar com o Dr. Reinaldo, que foi uma época de muitos pacientes que nunca foram tratados, assim, vamos falar, mutilados, né, que chegaram sem tratamento nenhum, precisando de expansão ortognática, que a primeira cirurgia sendo a expansão, o paciente desmotivava demais. Desmotivava demais. Quando tinha que fazer duas, assim. Tanto é que a gente desmotivava muito, assim, quando tinha que fazer. Expansão cirúrgica, né, cara? Hoje, não, mas falando de 25 anos atrás. A gente não tinha noção tridimensional. Aprendemos muito, né? Tá? Mas eu falo assim, aqueles pacientes que faziam a expansão e depois eram obrigados a fazer a ortognática depois, porque estava no tratamento, né? Não tinha como pular isso, né? Porque a ortodontia ia depender disso para finalizar o caso. A cirurgia de expansão tem um pós-operatório. Para o paciente era muito difícil. Pensava... Quem fez, tanto é que nós evoluímos tentando evitá-la, né? Tá? Sim. Trabalhando a dentadura, né? Por exemplo, a gente não sabia que um longa... Eu vou falar sobre isso no Congresso da SPO agora, que é como o conhecimento é importante, né? Mas o padrão é que te dá isso. Então, por exemplo, um padrão face longa, se você... Por exemplo, classe 1 ou 2, né? Tá? O 3 é mais evidente, mas no 1 ou 2. Você coloca ele em mordida corrigida, entendeu? Ele cruza a mordida, entendeu? Tá? E daí o sujeito... Principalmente com o MARP. Hoje já meteu o MARP no paciente. Não precisa, cara. Atresia dental alveolar. Qualquer hora você corrige isso. Né? Você pega o adulto, não tem problema, você vai lá e abre. Essa paciente que eu estou pensando, isso que eu vou mostrar na SPO, eu alterei 7 milímetros as distâncias transversais. Sem expansão. 4 e pouco em cima com fio e fechei 4. Porque o longa 2, né, quando ele tem um grande degrau, essa moça tinha. Ela embaixo ela abre, porque a natureza mete a língua ali para tentar conseguir ocluir. E em cima verticaliza, né? Mas isso aqui verticaliza. Então, não é cirúrgico. Você é grande, é mordida cruzada total, mas não interessa. Tá? A hora que você pôr fixo, isso volta. Mas tem que saber que o cara é padrão. Face longa é que ele tem uma atresia. O 2 tem uma atresia. O 2 sagital tem uma atresia típica, a forma de flecha. E o longa 2, uma atresia mais intensa ainda, porque ele além de ser 2, ele é longo, ou seja, ele tem compressão pelo sagital e pelo vertical. Mas isso você enjoa de falar, parece que os caras não escutam, cara, entendeu? Tá, né? Então, padrão. Eu não estou falando de classe 2, nem de murda aberta. Estou falando longa de paciente longa 2, que é outra entidade, né? Tá, né? E você sabe que eu ainda falei isso com o Alexandre, que um caso que eu tive em sucesso no MARP 4, né, com 4 mini implantes, foi um longa, e o outro, e o Alexandre também, o que ele teve em sucesso também foi longa. Ou seja, o longa também tem uma maxila mais robusta, que também, dependendo da idade, pode ser mais difícil de eu acho que... O que faz sentido, né, pela anatomia, né? E não é só pela anatomia, né? Você está tentando dar para o paciente um erro que ele não tem, cara. Entendeu? Eu acho muito que tem resgate de forma, sabe? Se a maxila passou a vida inteira sofrendo restrições transversas, né, tá? Nós acabamos de tratar um paciente agora que eu vou falar para você olha a primeira vez, eu não, porque eu olho a cara primeiro. Eu assustei com a maloclusão dele, que o tamanho da maloclusão não é cara 1. Bom, se o cara é 1, a maxila dele não era para ser atrésica desse jeito, ela foi feita. Daí você vai fazer a anamnese do paciente, o paciente tinha asma, era alérgico, depois tardiamente, chupou chupeta, hábitos, sucção, tardiamente fez amígdala adenoide, então o cara recebeu uma carga negativa de ambiente, né, tá?
Eu falo Que só atrapalhou, eu né? falo que é o ambiente fazendo uma cópia ambiental de um modelo genético ruim. Ele é capaz de perturbar o paciente padrão 1 a ponto de transformá-lo num padrão parecido, ruim. Né? Então, transformou um paciente padrão 1, em tese, no paciente 3 deficiente maxilar. E não era o destino dele. Nós tratamos sem cirurgia, mas fica assim, não, mas a gente vai mostrar esse caso para você depois. Nós estamos fazendo um segredinho, porque a gente vai mostrar primeiro Vai na ser... SPO, né? Tá? Vou perguntar para os caras, esse caso é cirúrgico? Não, eu sei que não é porque eu mexo com o padrão. E eu não estou olhando a E ele é classe, padrão. nem sei a classe que ele tem, entendeu? Para você ver como isso não tem relevância no diagnóstico. E quem se ferra com isso é o Guilherme, né? Porque eu pego uma bucha dessa, o modelo dele é assustador. Falei, Guilhermão, não vamos operar. Não tem... Se eu fosse cirurgião, eu fico no lugar do cirurgião, que o cirurgião vai operar o quê aqui? Tá, né? O cara tem uma altura facial inferior proporcional à média, um pouquinho de deficiência de zigomático, e a maxilar traz com uma mordida aberta enorme. É tudo tentavular. Você passa o plano oclusal corrigido, estético funcional, e Resolve tudo. você precisa instruir o mundo em cima e embaixo. Pronto, acabou. Tanto é que nós terminamos o tratamento dele, a fono deu alta para ele em 3 meses. Por quê? Porque ele já sabia que era uma deglutição normal. Ele só não fazia porque ele não tinha não forma. tinha como. Não tinha forma, entendeu? Sem padrão, cara, é difícil, hein? Tá? Agora, esses casos que uma oclusão é pior do que o rosto, ou ao contrário, sempre é difícil, né? Isso nunca sei, porque né, você fica perguntando o que você vai operar, né? É. Entendeu? Porque Como vai corrigir, né? vai corrigir. Eu, de vez em quando, era raro, mas ele mandava um paciente para mim, só curta. E eu falava assim, isso aqui dá para tratar sem cirurgia, mas não falava nada para ele, sabe? Daí, depois que eu planejava, eu mostrava o paciente para ele e falava, você lembra desse paciente? Lembra? Eu falava, não vai operar. Um a menos, marca aí, devo um para você, porque ele não vai operar, entendeu? Tá. Então, acontece. Por isso que eu falo para você que falei para os meninos hoje, né? Os especialistas. Você vai fazer cirurgia ortognática? Você precisa fazer cirurgia ortognática. Você tem que fazer um curso diferenciado, você tem que fazer tudo que a profissão exige, cara, entendeu? Agora, você não pode se aventurar. Você tem que achar um cirurgião que se torne seu parceiro, tá? Ou que possa te dar a liberdade de conversar, pelo menos. Isso, é parceiro seu, tem que ser parceiro de vida, né, tá? Eu acho importante operar com frequência com os mesmos cirurgiões, entendeu? Tá, né? Então, a gente operava basicamente o Dr. Reinaldo, né? Sem o Dr. Reinaldo, a gente escolheu 3 ou 4 pessoas, né? São Paulo e tal. Né? E daí, vocês veem que a gente não opera ninguém com o cirurgião de São Paulo, opera em São Paulo. Você mesmo já operou paciente nosso lá. E eu acho que essa conduta é definida. Eu lembro que o primeiro curso de cirurgia ortognática e preparação para cirurgia ortognática no Brasil fomos nós que demos, eu e Antenor Araújo. Cara, isso foi 78, 79. A gente tinha acabado de aprender a fazer isso, né? E daí levamos os casos que a gente estava tratando, né? E a ideia era, isso é da Dona Wolf, da escola da Baylor, né? Que você não tivesse uma ligação entre o paciente, o cirurgião e o ortodontista, ou o paciente, o ortodontista e o cirurgião. A ligação tinha que ser dos 3, formar uma equipe, os três falam na mesma linguagem, com o mesmo plano, por isso a regra de submeter o plano de tratamento ao cirurgião, né? E o Dr. Reinaldo tinha um slide assim na aula dele. Tinha. Que era um triângulo, assim, Os 3 anéis 3 círculos unidos, com o paciente no meio. Mas essa aí. Porque, não, tem que poder falar. E eu gosto de levar os residentes para ver cirurgia também, porque eles têm que, pelo menos uma vez, ver. Eu vi muita cirurgia. Pô, isso foi muito rico para mim, cara. Entendeu? Tá? Principalmente esses pacientes que eu tinha levado para os Estados Unidos, que eram meus pacientes, eu conhecia eles há anos, entendeu? E tinha esgotado os recursos compensatórios, não tinha o que fazer, tinha que operar. Cara, eu entendi muito por que eu não devia ter feito aquilo, onde é que as raízes estavam, as raízes expostas, entendeu? Descompensar ficou fácil para quem compensava, né? Justamente, aprender a descompensar foi bom, né? Então, eu acho a ordem natural das coisas, entendeu? Você não pode se acomodar, né? Entendeu? É o que você falou. Você tem que ficar frustrado cada vez que você não consegue atender um paciente, né? Tá? E mandar ele embora para casa, né? Tá? Tem que buscar a resposta daquilo. Às vezes a gente não tem, mas com o tempo a gente vai ter, né? Eu acho que alguém vai desenvolver um protocolo para controlar crescimento mandibular, tá? Né? Não deve ser tão difícil assim, né? Tá? É que não tem muito investimento nisso também, né? Tá? Teria que ser uma busca um pouco mais genética, alguma coisa... Genética, eu acho que é genética. Quem já viu que a ortopedia não resolve nisso, né? Não. Pressão e tração não trata a mandíbula. Então a gente já viu que isso... Pode mudar a forma e posição, mas tamanho, ninguém tem resultado. Eu fazer um lado crescer que o outro tá parado, isso... Justamente. Acho que tem que ir por aí. E alguma forma que seja sem ter, como fala,
só a promessa, né? É. Que não seja só na promessa, né? Justamente. Não pode, primeiro, não pode ser complexo, porque tem que ser mais simples que a cirurgia. Porque Porque se for falar assim, não, faz uma distração, põe um aparelho externo, ganha cicatriz, daí isso... Eu estava no centrinho quando aquele sujeito que acabou de voltar aí agora, de Chicago ou Boston, que ele é, não lembro, um cirurgião acabou de vir aí, o que botava aquele capacete para fazer tração apoiada no crânio. Sim, sim. Ele teve agora, né? Eu vi. Eu não vi. Ou aqui, ou alguém foi até ele, não sei, Tá. postaram no Instagram. Cara, eu achei aquilo um absurdo, entendeu? Porque era muito contundente, né? Tá aí ninguém garantia se aquilo funcionava e era estável, né? Tá aí, aquilo me pareceu, eu estou especulando, né? Que era uma experiência, entendeu? Tá, né? Uma experiência, pô, é difícil, né? Eu sei que tem que fazer uma experiência, não tem como, né? Mas eu achava Tem que ser testado de alguma forma. Eu achava que era muito especulativo, cara. Tá, né? A relação com os benefícios não era boa. Então eu acho que tem que arrumar um. O Dr. Ness falava, né? Que ele achava que um dia as pessoas iam botar um líquido na boca, né? Ele falava que era líquido, podia ser um líquido, o que fosse, né? E fazia o bochecho e ela ficava momentaneamente, durante um certo período, com a mobilidade dentária acentuada para você, como se fosse um serápio, se acomodar os dentes no lugar, né? Tá? Né? Dá uma puxadinha na mandíbula, entendeu? Tá? Daí esperava, dava o antídoto e o cara, né? O que você vê em ficção científica, né? Quem sabe se um dia não acontece, né? Tá, né? Mas eu já peguei, já vi caso planejado que já veio para mim, assim, como uma segunda opinião, às vezes... Porque às vezes o paciente procura alguém na cidade, alguém mais perto antes, né? E na cirurgia é comum o paciente escutar mais de uma pessoa, às vezes. Faz bem, né? Não, às vezes o ortodontista deixa em aberto também. Não fala, ó, eu gosto do Zé, eu gosto do Dino. E fala, ó, procura um cirurgião. E quando acontece isso, às vezes acontece o paciente procurar. Eu já vi caso que a gente precisaria fazer um avanço, às vezes mais de 10 milímetros de maxila, tem cirurgião que acha isso um absurdo, né? Que assim... E a gente, depende do movimento, dá para fazer. Você não pode avançar 10 e abaixar 5, né? Deixar tudo sem contato. Daí não tem uma estabilidade boa mesmo. Mas se você vai ter um contato ósseo, precisa subir um pouco, depende do caso. Às vezes dá para fazer. E muita gente indicando, às vezes, 2 cirurgias hoje. Uma distração e uma ortognática depois. Para o paciente comprar isso, você concorda que é muito custoso e difícil? Você falou que o cara não quer nem fazer expansão cirúrgica? Então, imagina. Que é mais fácil compreender, né? Entender agora, você imagina. Necessidade. Então, acontece isso. E ao mesmo tempo que outro dia passou, um paciente veio para Bauru de fora, passou em 5 cirurgiões. Aqui foi o último. Porque foi um dia que eu estava no centrinho, marcou aqui no final da tarde. Ela já entrou assim, eu não quero operar. Eu olhei, tirei as fotos. Eu falei assim, bom, sua resposta já está dada, né? Tipo, eu não vou te convencer se você já entrou falando que não quer. Mostrei a foto, ó, você tem isso, deficiência de maxila, excesso de mandíbula. O que eu faria é isso. É o que eu faria. Você vier até aqui para escutar minha sugestão. E vai embora. Mas já entra. Quando já entra. Com 5 opiniões, né? Com 5, falei, os 5 falaram o quê? Que precisa operar. Eu vou ser diferente? Você acha que eu vou. Falei, vou falar não porque você não quer. Então, se você não quer, quando um não quer, 2 não briga, né? Justamente. Agora, essa repulsa pela cirurgia, eu acho que se a pessoa tem um problema, ele é significante e ela não quer operar, tem que fazer análise, cara. Não é a gente que vai. Que nem deve convencê-la, né? Você sabe o que acontece quando a gente convence a paciente? Não, é pior. Operar, né? Não pode ser forçado. Mas é a mesma coisa, Dino. Eu falo para você assim, ó. Você tem um problema, ele vai ser curado dessa forma, você vai procurar tal pessoa que ela vai te ajudar ou tal pessoa. Então, o remédio é esse, do seu problema. Agora, quando você já fala assim, nossa, seu caso é cirúrgico, tem que fazer uma cirurgia enorme, nossa, você vai ficar mastigando, vai ficar sem comer por 20 dias, vai ficar com dieta líquida, ou vai ficar inchado. Quando você fala só o que é de ruim e não fala o que é de bom, o paciente se apega nisso. Isso, e não esquece mais. E daí acabou. E hoje tem outra coisa, dá uma olhada no Instagram, num grupo de... Eu tive problema com cirurgia ortognática, né? Pronto. Não, tem muita. Ou então... Uma vez um colega nosso falou assim para mim, eu não sei por que vocês operam tanto, cara, eu não consigo operar o paciente. Daí conversei uma vez com um paciente que era dele, e o pai era um cara que tinha uma mandíbula forte e o moleque tinha deficiência mandibular. E daí estavam tratando compensatoriamente, já estava no fim já, PLA e tal, o dedo do moleque estava assim, né? Tá? Compensação bruta. Reto, né? Daí o pai falou assim para mim, eu falei para ele que eu queria que meu filho ficasse parecido comigo, né? Tá? Mas ele falou tanto negativamente que o moleque não queria operar, entendeu? Agora que está terminando,
o moleque tá percebendo que não tá legal. Entendeu? Então, até ele tá motivado a operar. Mas você vê, como é que o cara vai conversar, Vai desfazer concordar tudo com isso. uma tese, né? Tem aluno que faz isso com o aparelho também, sabe? Ó, expansão, cara. A expansão, meu Deus, né? Quer dizer, puta, precisa ter coragem, né? Pique vem. Eu nunca vi o pique vem funcionar, entendeu? Você não usa direito, você não Não. Quantos pacientes acostuma que não fica sem? desestimula o paciente antes dele colocar, né? Fala para ele que é terrível. Daí que é Não. o quê? Né? Não, mas quando o paciente acostuma, ele tem aquela pique vem antiga, sabe? Ele gosta daquela, assim. Você fala assim, vamos fazer uma nova? Não, essa tá perfeita já. Isso aí. Porque tem isso também, né? Costuma. Placa velha. Boa é placa velha. Placa velha. É que nem sapato, né? Não quer fazer uma nova. Não, essa aqui demorou tanto para acostumar, não vai ficar igual. Não vai. E isso é um jeito. Então eu falo, é o jeito de oferecer. Por exemplo, eu tiro o dente todo dia. Você acha que todo mundo queria vir aqui? Tirar um terceiro molar? Ou... Às vezes fala assim, mas tem muito dente difícil? Eu falo assim, aqui tem, porque só vem isso, né? Agora, às vezes tem coisa que é mais raro de acontecer, mas o paciente tem. Eu falo assim, o bom é quando o seu problema tem solução. O duro é se eu falar assim, ó, não tem o que fazer, vai ter que acostumar a morder errado e é assim o resto da vida. Justamente. Então Não, é um outro lado de ver. Estética e funcional, né, cara? Essas cirurgias raramente hoje são só estéticas, né? Tá? Pelas Melhora técnicas, muito. tá? Elas melhoram muito a parte funcional, né? Respiração, ronco, né? Mas Qualidade de vida. tem a fase de aderência ali, né? Que precisa ter. Mas no aparelho também tem isso, né, Diego? Também tem. E com o alinhador hoje, ficou um pouco pior, né? Porque as pessoas estão menos tolerantes, né? E a motivação tem que ser grande também, né? Tem que ser muito grande, senão não dá conta. Agora, o paciente precisa de autoconhecimento. Por isso que eu falo para você que essa negativa absoluta, que nem essa moça que você contou a história dela, o cara tem que procurar auxílio, cara. Né? E não é com você, é com alguém da área. Não é, imagina operar e depois... Você imagina o sujeito recusado. Nós tivemos mais de uma, por causa da quantidade de pacientes que a gente tinha, nós tivemos mais de um paciente que negou aceitar a face nova, entendeu? Uma delas, o doutor Reinaldo teve que operar. Eu lembro. Você lembra, né? Lembro. Por quê? Porque mudou muito. Ficou muito bonita. Melhorou. Ela falava isso. Né? Você imagina o que passava pela cabeça dela. E a gente não tem percepção para isso, nem sabe tratar isso. E eu ainda falei esses dias sobre isso daí, que é a questão hoje do planejamento virtual, né, que a gente faz, de ajudar o paciente a entender. Porque a gente vendeu a cirurgia a vida inteira pela tele e pegava um modelo e encaixava no outro. E eu falo, muitas vezes, o paciente falava que entendia, mas às vezes não conseguia se ver. Uma vez estava explicando o negócio para o paciente, né, tá? Achando que ele estava entendendo tudo, e ele falou assim para mim, doutor, isso aqui é meu nariz? Entendeu? Ele demorou uma meia hora para reconhecer, para achar que aquilo lá era, esse aqui é meu. Imagina o resto que eu falei. Incisivo, mandíbula. Já deu a deixa ali da resposta, né? Ele entendeu o nariz, porque o nariz é impossível. Não, e eu falo, depois de um tempo, assim, que o paciente aceitava o tratamento na confiança. Na confiança. Confiança. Sabia que precisava. Que a gente ia desenvolvendo ao longo do preparo ali, mas que na hora de mostrar o traçado ao antes, ele via que o dente ia encostar, tudo, mas era só isso. Só isso, difícil. Tem que ser um vendedor melhor do que hoje. Senão, hoje é um pouco melhor. E é por isso que eu falo que o alinhador vende bem, porque você vendo o dente movimentar no computador ali na tela, é muito mais fácil de se entender, né, hoje. O sujeito fica encantado de fazer aquilo com o aparelho móvel, né? Ele esquece que o aparelho móvel tem que pôr, né? Não é só tirar, né? Mas na hora que você vê aquilo acontecendo, aquele filminho ali, mágico. É muito bonito aquilo. É muito bonito. Que antes a gente mostrava no modelo, né? Eu acho que a gente vai ter que começar a fazer isso em todos os casos de complexidade média para cima, tem que fazer... Essa simulação, né? Nos graves eu já faço, né? Quando eu tenho um caso arrepiante mesmo, que nem eu sei se vai ficar legal, eu faço, né? Tá? É que não sou eu que faço, os outros fazem para mim, né? Tá? E eu também não quero aprender a fazer, Zé, porque eu não estou querendo aprender. Não, mas eu sou terceirizado nisso também. Eu estou lutando para não esquecer, entendeu? Não estou querendo aprender. Não, mas eu acho que eu já falei isso. Aquela época que o Gui tentou comprar tudo as coisas, impressora e tudo. Acho que tem que ter alguma coisa, mas ao mesmo tempo tem que fazer a conta do tempo que você demora para fazer. Se tem alguém que faz melhor que você mais rápido, se esse tempo vale a pena. Mais rapidão, né? Eu acho que tem que dividir, né? E daí nisso eu conheci uma turma da Trion, né, que é de Brasília, que estão juntos desde 2016. Você vê, eles conseguiram fazer o Dr. Reinaldo operar virtual. E o Dr. Reinaldo, no fim, era só no planejamento virtual, né? Uma pessoa que fez a vida inteira. Sabia fazer. Sabia fazer. Mas eu entendo ele. No primeiro momento que eu mostrei, ele falou assim, mas do meu jeito não dá certo? Pra que eu vou mudar? E dava certo, né? Não tem como falar assim, não, agora vai dar melhor, porque já tinha resultado bom, né, Dino? Mas
especial, né? Mas daí, mas eu falo, mas depois acostumou de não ter o laboratório, o tempo que ganhava, você poder ir para casa, não ter que ficar à noite desgastando guia, é uma outra vida para quem faz cirurgia. Outra vida, é outro. Muito estresse, né, cara? Não, e tem a curva de aprendizado. É igual você falar, vou aprender a montar aula igual o Fabrício monta. Tipo, o cara faz isso o dia inteiro, tem uma facilidade ali nos comandos, Não, você não vira, sabe? Você pode até aprender, mas e o tempo que você vai demorar para chegar ali num Quem vai nível? pagar isso aí também? É complicado. Tem que terceirizar. Então tem que usar o melhor de cada um para Justamente, formar uma equipe lúcida, né? fazer as coisas, né? Mas eu vejo, acho que agora, essa questão, vocês ficaram fora do mercado, assim, Não, ficamos. sem, Sem curso, né? sem o curso, acho que isso eu falei pro Gui. Agora é só questão de tempo e isso volta, porque tudo se filtra, né? Sempre, igual a gente quando abriu outro consultório, que mudou, que depois veio para cá e tudo, a gente só foi levantando e nunca andou para trás, né, Dino? A gente nunca andou para trás. Eu acho que no curso foi, assim, um hiato ali pequeno que deu. Teve uns alunos que se beneficiaram desse tempo, de poder estar mais próximo, porque quem fez curso esse tempo ficou muito próximo ali, né? Viu muita coisa Que os outros não viram, né? que os outros não viram. E agora acho que a questão do mercado, porque Bauru é difícil mesmo vender curso, acho que. Mas sempre foi diferenciado, né? Acho que essa qualidade do curso ali, isso nunca vai perder. E hoje nós estamos mais, digamos, oferecendo mais, né? Instalação física, material, instrumental, estamos oferecendo tudo. Por exemplo, esse curso de Ortho Evolution, é fácil você compreender que se você pedir para o profissional vir aqui, não precisa trazer nada, Já é um sossego, imagina né? montar uma maletinha, ter que esterilizar material, o cara está no outro nível, entendeu? Vou ter que entregar na hora que chega no dia antes da Isso no Ortho clínica, né? Evolution, a gente preparou os kits, todos são nossos, o material é nosso, ou seja, o atendimento vai só vai usar Padronizado. um tipo de resina, tudo mundo igual, né? Tá? Então isso faz diferença, cara. Né? Tá? Porque o sujeito vem preocupado só com traz do computador o caso clínico dele, o que vai tratar daqui ele já levou, Já planejou, né? vai controlar tudo digital, com contato direto com a gente. Eu acho uma Não, coisa mágica, cara, para nivelar o cara por cima, né? com certeza. E o cara já trabalhando, né? Justamente. Sem precisar parar de trabalhar, Você né? vai trabalhar e vai ficar aqui 2 dias, sexta e sábado, né, tá? Essa semana eles vêm aí de novo, né, tá? Estão super entusiasmados, né, tá? Mas também estão pegando no colo, né, tá? Que é para mostrar para o cara que essa transição nossa, ela Foi pra mantém melhorar, a né? essência, né? E melhora o entorno, né, tá? Mais Sim. conforto, sala de aula melhor, projeção melhor. E o conteúdo continua mesmo, né? Tá? Entendeu? Não, melhor, né? É melhor. É o que melhor a gente pode fazer. O ano que vem vai ser melhor que hoje. Vai, com certeza, com certeza. Enquanto a gente tiver eu acho assim, falo isso há muito tempo. Enquanto eu estiver no mercado, você não duvida que eu estou atualizado, entendeu? Tá? Porque o dia que eu achar que eu vou parar, entendeu? Tá, Não mas vou mais olhar para trás, né? enquanto eu tiver, o paciente tem que saber que eu estou atualizado. Tá? Ele vai receber de mim, às vezes não nem de mim, né? Por exemplo, se eu vou fazer um alinhador, não sou eu que vou fazer, é o Guilherme. Mas, entendeu? Vou botar uma coral esquelética, não sou eu que vou fazer, é vocês ou ele. E daí, mas tudo bem, mas eu vou oferecer para o cara o recurso, né? Tá? Né? E eu sei usar o recurso, né? Tá? Né? Mas você acha que conseguiria parar de não? Ah, difícil, né, cara? Mas diminuir precisa. Eu tô trabalhando muito, né, cara? Né? Entendeu? Essa semana, por exemplo, eu trabalho todo dia. Não Porque tem jeito de folga. tem gente que fala assim, mas eu gosto tanto da rotina. Ah, eu também gosto. Eu também gosto muito. Eu vou sentir muito. Quando eu fico parado é uma coisa tão esquisita. Eu consigo parar bem 3, 4 dias. Depois De não eu saber o que nervoso. fazer. Não sei o que fazer também. Tá? Né? Você tem que ir se curvando a possibilidade física, né? Entendeu? Que eu acho que conta, em ortodontia conta muito, né? Eu não tremo, entendeu? Tá? Eu tenho uma visão boa, né? E ortodontia para mim é mais fácil que para os outros, né? De tanto que eu já fiz, né? Eu já Sim. sei quando o estudante vai andar feliz ou não, entendeu? Né? O que Então fazer, eu o que uso fazer. isso, eu uso isso a meu proveito, né? Tá? Eu faço previsões que se concretizam. É. Por exemplo, na cirurgia, eu vi que eu preciso estar treinado, assim, de musculação, de um preparo físico para estar de pé ali. Porque eu não aprendi a trabalhar sentado, né? Tem isso. Eu não só faço, aqui no consultório é de pé, no centro cirúrgico é de pé, eu não faço nada sentado. Então, mas eu ainda toco. Toda semana, 3 ortogs seguidas, quando eu consigo marcar no hospital, eu consigo ainda fazer numa qualidade boa do começo ao fim, sabe? Sem sofrer, né? Sem sofrer. Sem sofrer. Porque eu vejo que o que deixa o cirurgião, às vezes, sem paciência, de ansiedade de acabar, é de estar sentindo dor, de estar incomodado, de estar de pé. Daí isso faz você querer ir embora, Cansa, né? Eu lembro o tempo que eu entrava no centro cirúrgico para operar os pacientes meus, cara, é cansativo. Né? Então, quando você usa, assim, de posição anatômica melhor, acaba mais fácil.
quando tem uma equipe, quem te ajuda tá treinado, quem instrumenta tá treinado, não tem que conversar muito, sabe? Só escuta a música ali e tudo flui. É isso É aí. muito melhor. Por isso que é difícil abandonar, né? Você É atinge uma curva de gostoso. aprendizado e o treco está acontecendo do jeito que você quer, né? É gostoso tá ali. E também tem muito apelo do paciente, né? Outro dia uma mãe perguntou para mim quantos anos eu tinha. Eu tô tratando, ela tem uma menina com fissura, cheia de problema, não problema físico, né? Tá? Tipo, fala, fez prótese de fala, daí você tem uma série de limitações para tratar, porque tinha que botar prótese de fala depois da, Daí pra depois da cirurgia. ortodontia em conjunto é ruim, né? É ruim. Daí, eu falei para ela, às vezes eu canso, né? Mas porque é muita coisa complicada que tem aqui, né? Ela falou, doutor, mas você vai jurar para mim que o senhor não vai parar antes de terminar o tratamento do meu filho. Entendeu? Não, de jeito nenhum. Então, você vê, esse tipo de expectativa que o paciente tem anima a gente, né? Né? Você sente que você está sendo útil, né? E a gente está aqui para ser útil, né, cara? A gente trabalha até hoje, assim, do começo ao fim junto, eu sei que você tá no pique ainda de... A gente tenta fazer o melhor que a gente pode. O dia que eu perceber que vou ter fastio, estou enjoando, e provavelmente vai ser enjoar um pouco depois. de competência, né? Às vezes você começa a perder a competência, você começa a ficar, né? Porque a gente só gosta do que a gente sabe fazer bem, né? Bem, Então eu acho que tem um dia que vai parar, mas eu não consigo, não tento marcar a data, não. Né? Não, acho que não tem não tem que programar isso, Deixar não. rolar. Não deixar rolar. Então agora, eu preciso voltar mais no instituto, a gente vai estar com a turma nova agora, né, para começar. Eu já tenho aula marcada lá, acho que para janeiro já, alguma coisa assim que eu já marquei com o Gui. E eu queria muito que você fosse lá, quando os pacientes não puderem vir, fazer a cirurgia, né? Porque, principalmente crianças, precisa ter confiança. A gente que indica, né? Não pode indicar sem ter certeza, né? Sim. Tá, né? E às vezes eu fico um pouco preocupado, né? De indicar para outras pessoas, porque o paciente pergunta para mim se é legal, eu falo que é, mas, né? Sabe como é que é, né? Não, vamos fazer isso, sim. Entendeu? E separei uma foto aqui para você lembrar, ó. Aqui um dia, tá passando agora na live, ó. Lembra? Aqui nós vamos pescar? Um dia levando as crianças para pescar. E aqui, ó, mais momentos para você aí, ó. Eu acho que tinha mandado para Letícia essas fotos do dia. Que bacana. Lá na fazenda. Ô Zé, o lago secou, você acredita? Não? Não? Baixou 1,60 m. Por causa desses dias sem chuva? Tirei uma carreta de peixe morto. Que dó. Agora eu botei um aerador lá. E eu fui levar o Theo lá no Gui. Mês passado, o Gui ficou falando pra ele de pescar, daí o menino fica em casa. Pai, quando que o Gui vai chamar a gente? Quando que o tio Gui vai levar a gente? Na hora que o lago encher. Eu vou falar pra ele. Baixou 1,60 m. Nunca tinha baixado mais do que 30 centímetros. Porque eu não vou lá desde o aniversário do Gui, né? Foi uma seca. Desde dezembro eu não vou lá. Bruta, seca. Bruta. Secou as 3 nascentes. Né? Você viu a nascente do Batalha aqui em Bauru, né? A água é um problema hoje, né? Tá. É bom a gente acordar, né, Zé? Essa chuvinha que deu hoje aqui foi bem pouca, né? Foi bem pouca. Foi 20 milímetros, né? 20,1 parece. Não deu muito. Vai precisar chover muito, cara. Eu acho que até vai chover, né? Mas uns 3 dias precisava, pelo menos, né? Pesado, né? De água pesada. Tá? E sabe, a gente precisa tomar cuidado, porque de vez em quando eu fico assistindo esses filmes da sociedade, né? Desmanchada por qualquer problema, e a gente acha isso muito ficção científica, né? Mas você vê. Eu tava em Brasília sábado. O clima lá de seco, tava de ficar cansado do olho seco, do nariz coçar. Tava um negócio assim. Passou ontem de 8 para 100% de umidade com a chuva. 8 para 100%, quer dizer, 8%. Sábado à tarde foi o batizado do filho do Guido, Pedro. Cara, o Zé, tava impossível, cara. Tava impossível. Todo mundo. É impossível, muito desconfortável, cara. Se eu ficar no ar-condicionado, não tem. Não Brasília, eu fiquei lá no sábado, depois que eu saí do hospital. Um clima assim, faz tempo que eu não vi isso lá. E eu já sei que Brasília é ruim. Primeira vez que eu fui para lá, eu fui fazer um Ironman lá, e eu lembro que na hora da corrida, eu nunca sofri tanto de correr num lugar. Treinei só aqui, né? Na hora que fui sair para correr lá em Brasília, morri. Parecia que eu nunca tinha corrido na vida. Tava bem treinado, mas parecia que o ar não vinha, é uma coisa... Aí não vem mesmo, é complicado, né? E criança e velho sofrem muito com isso, cara, né? Porque a capacidade... O Kardec falava, né? A diferença é quando você envelhece que você perde a reserva, né? Entendeu? Né? Então, qualquer probleminha altera demais o meio ambiente, você sente, cara, né? Tá? Eu fico pensando se, de repente, a gente não tinha que tomar umas atitudes mais drásticas, né? Para preservar a água, né? Tá? Porque faz falta, né? E vem água, vem energia, é calor. É complicado. E a gente não é nada perto disso, né? Porque não consegue fazer nada. Não é nada. Acabou a energia. Ontem teve uma queda de energia porque estão reformando uma rede lá
condomínio da minha filha, ela ligou para ir buscar minha neta. Porque minha neta estava desesperada, porque não tem o que fazer, entendeu? Porque não tem o que fazer. Tá sem energia, cara. Não tem ar-condicionado, não Quanto tem TV. foi? Né? Sexta-feira, tava sem energia em casa, eu liguei para dar um oi. Cadê o Theo? Já dormiu. Ah, por quê? Ah, não tem celular, não tem TV, fechou o olho e dormiu. Ainda bem, vou acabar com isso. Né? Eles não ficam quietos. Não tem o que fazer, acabou. É mal acostumado. Mas era isso, Dinão. Acho que muito obrigado aí. Você queria falar alguma coisa mais aí que faltou, que você queria lembrar? Eu acho assim, né? Eu acho que eu quando faço reflexões sobre minha vida, né? Se eu tivesse que desenhar de novo o que eu faria na minha vida profissional, eu tenho certeza que o começo seria o mesmo, entendeu? Acho que foi uma graça que a gente recebeu de Deus ter estudado na FOB junto com a fundação do Centrinho, né, e o início da atividade, né, tá? Porque, cara, foi um lugar mágico. Eu acho que eu aprendi muito mais do que orodontia lá, né, tá? Eu reconheci a necessidade que os pacientes tinham, como a gente pode ser útil, né, tá? E como é interessante, né, você poder fazer essas coisas com boa vontade, com um sorriso no rosto, tratar aluno como seu futuro, como seu colega e futuro par do profissional, né, tá? E o Centrinho tinha esse ambiente, né, tá? E o respeito ao ser humano acho que é uma coisa fundamental. E eu aprendi a orodontia na FOB, mas na verdade eu me tornei um profissional no Centrinho, entendeu? Por causa das demandas, né, tá? E do ambiente, né, tá? Então agradeço muito a Deus por isso, né? E fico feliz de ter você, que para mim é uma continuação do chefe, né, Dr. Reinaldo. Com certeza. Eu sinto muita falta do Dr. Reinaldo. Espero estar ali perto da altura. Vamos lá, porque eu acho assim, além da parte técnica, né, a parte humana, né? Ele era um sujeito que parecia fechado, né, bruto. Mas de coração eu enchi o saco dele, né? Eu falava, o que você tem é receio que as pessoas percebam que os brutos também amam, entendeu? Tá? Porque ele vivia na defensiva, né? Tá? Mas é um ser humano extraordinário, né? Assim como todos os outros que a gente trabalhou lá, né? Tá? Não, com certeza. Boas lembranças. E valeu, Dinão. Era isso. E aí eu conto com você, Zé. O seu serviço para nós é muito importante. Né? Tá? Você sabe que eu confio. E é que eu falei para você, eu gosto de indicar para os meus pacientes. Meus pacientes são muito queridos por mim, entendeu? Eu gostaria muito que eles fossem atendidos, né, de maneira privilegiada. Eu sei que você oferece isso. Então, a gente se esforça, assim, desde a hora que eles ligam aqui, que chegam aqui. Sempre surpreender com o melhor. E porque cirurgia é chato, né? Vir extrair um dente, ou dependendo da cirurgia, acho que tem que se sentir em casa aqui, uma extensão do que vocês têm lá. A gente não está mais do lado aqui de porta, mas continuamos junto de coração e de pensamento. Sempre. Obrigado por tudo que você fez pela gente aqui quando a gente esteve aqui. Imagina. Tá bom? Imagina. Prazer enorme. Estamos lá com a casa aberta. Não, eu sei. Eu falei pro Gui, uma hora a gente junta de novo e vai chegar esse dia. Vai chegar. Tá bom, Dinão? Um abraço, campeão. Obrigado por tudo, valeu. Bom. Valeu. Abraço, pessoal. Então agora, se você escutou até aqui, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar esse conteúdo muito rico aqui com o Dr. Dino. Uma experiência única aqui de poder te conhecer pessoalmente. Então, escuta de novo. Tem muita coisa rica que foi falada aqui hoje. Pela experiência de uma vida dedicada à ortodontia aos pacientes aí. Obrigado, Dinão. Um abraço. Valeu. Valeu, Zenão.